2963, e aí já inicia-se a nova sessão. Votação nominal e de ofício eu encaminho a votação nominal. Acho que isso agiliza e cada um consegue organizar melhor a sua posição durante a votação. A lista de presença registra o acesso de 497 senhoras deputadas e senhores deputados no IFALEG parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123/20, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Tá, o painel está mantido. Se alguém, os líderes estão no sistema, qualquer problema. Continuação da votação, da discussão em turno único do projeto de lei 640713, que dispõe sobre medidas para fomentar a indústria de gás natural e altera a lei 11.909, de 4 de março de 2009. Presidente, só para registrar que a deputada Adriana votou com o novo na última votação. Obrigado. Passa-se a discussão. Continuação da discussão. Deputado Vicentinho, 3 minutos. Contra a matéria. Senhor presidente, antes de mais nada, eu solicito que eu fui prejudicado em uma fala ainda há pouco por causa da internet e não consegui votar nessa última votação também pela rapidez e pela lentidão dessa internet. Eu lamento, justifico, peço a justificativa, mas estou presente na sessão desde os primeiros minutos. Mas, senhor presidente, este projeto poderia ser um grande caminho para a soberania nacional, para a geração de emprego, para a introdução das termoelétricas a gás, portanto, dando segurança, dando tranquilidade às indústrias, ao nosso país, sem poluentes, que é uma coisa que nos envolve, que nos anima enquanto cidadãos brasileiros. Entretanto, da maneira que está colocado, o único objetivo, o principal objetivo é facilitar a vida e os lucros. Por exemplo, os tubos que vão pelo mundo afora para levar os dutos para levar o gás, não vai ter mais investimento, porque a Petrobras não vai entrar mais nessa. Entre outros aspectos técnicos que só dizem o seguinte: não gera emprego, atende o interesse do grupo privado e o gás não tem como, vai aumentar de preço, porque a introdução do lucro significa, portanto, uma margem, e essa margem repassada para o povo que depende muito do gás no nosso país. Por isso, nossa posição ela é completamente contrária. E por fim, senhor presidente, aproveitando esse momento para dizer da nossa posição radicalmente contra essa história dos R$300. Não me venham com a história de que o que está se cedendo ao povo, voltando dinheiro do povo para o povo, uma luta intensa da nossa bancada, uma luta intensa dos partidos de oposição, o entendimento da Câmara como um todo. Esses R$600 não é um gasto, é o Estado cuidando do seu povo num período de calamidade. Como nós votamos aqui, dinheiro para as empresas, de ônibus, de aviação, dinheiro para as empresas, dinheiro para o banco. Então, nosso povo está no limiar da fome. É o limite que estão passando. Quem é que vai conseguir superar esse período com R$300? 600 já era pouco, porque vai se aprofundando a miséria. Imagine 300. O nosso mais veemente protesto, a nossa não aceitação a mais essa tentativa. Apesar de que Bolsonaro andou fazendo demagogia, tentando ganhar voto com o povo pobre, dizendo que o dinheiro é ele que estava fazendo isso. Ele não queria, ele chegou a 200, nós queríamos 1.045. Por isso, senhor presidente, o nosso mais veemente protesto, vamos fazer de tudo para que se mantenha pelo menos os R$600. A nossa bancada tem proposta, os nossos companheiros têm projetos para que isso se mantenha até que a gente tenha um pouco de tranquilidade. Ora, depois da crise do coronavírus, a miséria aumentará. A ONU está dizendo que, no documento que lançou recentemente, em 5 de julho,
que o decrescimento no nosso país, da economia, a diminuição do PIB será de 9%. Os ricos se viram, banqueiros, grandes latifundiários, os representantes das multinacionais e o povo, que quase mais de 60% já está na economia informal. Já não tem 13º, não tem cláusulas sociais, não tem fundo de garantia, não tem aviso prévio. Cadê a responsabilidade da Câmara dos Deputados, que nesses momentos teve um papel tão importante? E por isso o nosso protesto, senhor presidente. Deputado Pompeu de Matos, a favor da matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, na verdade, presidente, esse projeto, ao primeiro olhar, ele sugere algo positivo para o país, porque nós não temos no país uma política de gás. Aliás, o preço do gás no Brasil ele é aviltado. Praticamente todo o gás brasileiro ele vem do petróleo, ou do petróleo brasileiro, ou vem do sistema de gasoduto da Bolívia. Por via de consequência, nós temos o gás no interior do Brasil, que é um gás importado, e o gás nacional, via de regra, é nas áreas litorâneas, nas áreas, vamos dizer assim, mais próximo às áreas de praia. E como não tem um preço, uma política de preço, hoje o gás, presidente, vai chegar, agora nessa semana, antes do final desse mês, chega a R$100 em muitos lugares do Brasil. É importante que a gente diga isso, porque não podemos brincar com coisa séria. Esse ano o gás aumentou 5,3%. E agora tem mais um aumento de 5% que a Petrobras está implementando. Ou seja, vai passar de 10% o aumento do gás no Brasil nesse ano. Quanto foi a inflação? Quanto aumentou o salário? Quanto aumentou a renda do trabalhador? Porque o gás de cozinha, e aí vamos falar do gás de cozinha, é para pobre, é para pessoas humildes. Você foi o tempo do fogão de lenha, presidente. Aliás, quem tem um fogão de lenha hoje é rico, porque as pessoas só podem ter um fogãozinho a gás, e pagando o olho da cara. Então essa é a preocupação que eu tenho. Eu quero que o país tenha uma política de gás. Eu queria uma livre concorrência para diminuir o preço do gás. Isso era importante para nós, isso é positivo para nós. Só que eu já vi essa cantilena. Olha as passagens aéreas. Disseram que iam abrir as concorrências. Olha aqui, ó, aumentou o preço da passagem e disseram que a questão da bagagem ia ser mais barata, é muito mais caro. A questão da passagem e mais a bagagem, e agora estão cobrando as conexões. Aí, ó, era liberdade de preço. Só que a tal da liberdade que bota a raposa na galinha para cuidar do galinheiro, pelo instinto do animal, vai comer a galinha, matar os pintos, quebrar os ovos, não vai sobrar nada. Tanto que agora estão me dando desculpa que o aumento do preço do gás no Brasil é porque aumentou o dólar e aumentou o gás nos Estados Unidos. Só que nós não usamos gás americano, nós usamos o gás boliviano e o gás brasileiro. Então essa é a preocupação. Eu quero uma política de gás, eu quero acesso ao gás industrial, ao gás natural para as famílias. Agora, não dessa maneira. Não pode enganar o nosso povo, mentir para o tio. Especialmente agora na pandemia, nós vamos botar um projeto a pretexto de diminuir o preço do gás e como resultado prático aumenta o preço do gás de cozinha em 10%, já aumentou agora, recentemente. Então, presidente, essa é a discussão que está posta e nós queremos deixar assim muito claro a nossa preocupação, a nossa advertência que estamos fazendo aí ao cidadão, à cidadania, tantos que estão acompanhando a votação desse projeto. Muito obrigado, presidente. Deputado Hildo Rocha. Deputada Maria do Rosário, a favor do projeto de lei. Maria do Rosário, a favor? Eu acho que... Também não. Deputado Henrique Fontana. Não. Deputado Zé Ayrton, PT do Ceará. Tá, não. Está encerrada a discussão.
projeto foi emendado para oferecer parecer às emendas de plenário pelas comissões de Minas e Energia, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Finanças, Tributação de Constituição, Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao deputado Laércio Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas, Vou dar nominal para tudo. para oferecer parecer as emendas, presidente, do mesmo princípio, eu vou, ao final do meu relatório, para que a gente otimize aqui o tempo, já que já é conhecido de todos. Mas quero agradecer todas as contribuições, quero deixar registrado na casa que ouvi todos aqueles e conversei com quase que 100% de todas as lideranças partidárias, me colocando à disposição para fazer a discussão de acordo com o interesse de cada bancada. Portanto, presidente, ante o exposto, no âmbito das comissões de Minas e Energia e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, somos pela rejeição de todas as emendas de plenário com apoiamento regimental. Na Comissão de Finanças e Tributação, somos pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas de todas as emendas de plenário com apoiamento regional. E na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas de plenário com apoiamento regimental. É o relatório, senhor presidente. Requerimento de votação artigo por artigo. Requer, nos termos do artigo 117, 13 do Regimento Interno, a votação do PL 640713, que ocorra artigo por artigo. Deputada Sâmia. Presidente, acho que eu estou inscrita também, deputada Fernanda. Tá não, deputada, só a Sâmia. Tem certeza, presidente? Tenho, absoluto, mas você pode substituí-la. Ah, obrigada, presidente, obrigada pela gentileza. Bom, nós, obviamente, faz 3 semanas, quando se votou o requerimento de urgência da Lei Geral do Gás, nós deixamos claro a opinião do pessoal. Primeiro, que isso não é matéria urgente, porque se trata, obviamente, de mais uma tentativa de criar um novo mercado. Infelizmente, tem gente que mente de forma sistemática à população, dizendo que isso significará o barateamento do gás, coisa que nós, obviamente, gostaríamos muito no Brasil, mas se refere justamente à flexibilização e à terceirização do setor de transporte, que não interfere na prática no preço, e quando, na verdade, deveria se regular justamente as agências de regulação. Mas, afora isso, nós colocamos o kit obstrução porque nós não achamos, presidente, que essa seja uma matéria urgente quando o país já tem quase 122 mil mortos, né? Aliás, mais de 122 mil mortos, vítimas do Covid-19, embora queira se dar um ar de normalidade num país que não tem nada de normal. Tem uma pandemia que, obviamente, é uma pandemia global e impactou a nossa geração da forma que impactou, mas nós temos 120 mil mortes, não por acidente, por negligência, obscurantismo e uma política do governo Bolsonaro que é uma política de negar a ciência sistematicamente, de colocar o lucro de poucos acima da vida de muitos. E desde o início da pandemia, ele tentou relativizar a necessidade urgente de garantir direitos à nossa população, tanto é, presidente, que quem garantiu o auxílio emergencial foi a Câmara dos Deputados, não foi o Bolsonaro nem o Paulo Guedes que queriam R$200. Faz 2 meses que ele tenta buscar uma maneira de reduzir o valor, continuando a fazer o seu populismo, inaugurando obras que ele nem começou, e agora tivemos a notícia no dia de hoje que eles querem reduzir o auxílio emergencial pela metade, no momento em que o país entra numa recessão. São 10% do produto interno bruto de queda do produto interno bruto, 8 milhões de desempregados só durante a pandemia e bilionários que ficaram mais bilionários. Nós temos setores que estão ganhando dinheiro e muito com a pandemia. E o pessoal apresentou um projeto de renda básica permanente, taxando só os ricos. Já lidou, presidente, as 3 fontes de financiamento: taxação das grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, que foi tirado lá no Fernando Henrique, nenhum dos governos do PT devolveu, e agora nem tampouco o Bolsonaro, o aumento da contribuição social do lucro líquido de 20% para 30%, e, obviamente, essas fontes de financiamento com a taxação dos grandes exportadores financiaria a renda básica emergencial para 80 milhões. Então, a urgência da Câmara não é votar
a Lei Geral do Gás e a possibilidade da privatização de mais um mercado. A urgência da Câmara é votar essa medida provisória do Bolsonaro, derrotando e mantendo R$600 para o nosso povo, além de defender sempre medidas que salvem vidas, que protejam a ciência, a saúde pública e todos os direitos dos nossos trabalhadores e trabalhadoras que estão na ponta enfrentando o Covid-19. Obrigado, deputado. Relator com a palavra. Senhor presidente, com sua permissão e pedindo desculpas à mesa, eu preciso refazer a leitura com referência ao encaminhamento na Comissão de Finanças e Tributação, aonde nós somos pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas de todas as emendas e, no mérito, pela rejeição de todas as emendas com apoiamento regimental, apenas para ajustar e incluir a questão do mérito que faltou ser incluso, presidente. Obrigado. Orientação de bancada. Vamos lá. PT. PT sim, presidente. PT sim. Eu preciso da orientação, preciso saber ler. Orientação, cadê o painel, por favor? PSL. Vamos lá. Deputado Felício. Vamos lá, temos que tentar ser um pouco mais ágil, principalmente aqueles que querem aprovar a matéria. É o Felício Laterça que vai estar orientando. Se ele não estiver presente, ele quer orientar a matéria, portanto, é a votação contrária a requerimento artigo por artigo. PSL não, PL. Senhor presidente, o PL vai votar não, porque nós queremos a votação desse projeto justamente por tudo aquilo que a oposição já falou, senhor presidente. Nós queremos concorrência nessa área, nós queremos mais indústrias nessa área, nós queremos mais incentivos nessa área. Justamente por isso, nós queremos votar esse projeto, porque é um projeto bom, importante para o país, por isso nós votamos não. Como vota o PP? PP de igual modo, presidente. Para avançar no texto, não. Não, PMDB. PSD. O MDB encaminha não, senhor presidente. Nas próximas, o deputado Wildo Rocha fará o encaminhamento. Tá bom. Republicanos. Os republicanos, com muito entusiasmo, presidente, encaminha o voto não ao requerimento, até porque acompanhamos essa matéria, um belíssimo relatório do deputado Silas Câmara e agora sucedido pelo deputado Laércio. PSD. Deputado Darcy. Senhor presidente, o PSD também encaminha não, e a pedido do deputado Paulo Magalhães, ele não pôde votar por problemas técnicos, mas acompanhou a votação do partido. Obrigado. PSDB. Senhor presidente, o PSDB orienta não a esse requerimento, porque nós consideramos importantíssimo para o país votarmos hoje a lei do gás e votarmos o relatório do deputado Laércio, como foi apresentado. PSB. Presidente, o PSB orienta o voto sim, e nós esclarecemos que estamos contra o projeto do jeito que está, porque no nosso entendimento, quando se quer aumentar, inclusive, a concorrência, como foi dito há pouco, o modelo ideal para se fazer isso seria para o sistema de gasodutos, o sistema de concessão, e não o sistema de autorização. Por essa razão, nós do PSB votaremos sim a esse requerimento e depois, se mantido o texto do jeito que está, nós votaremos contra. Entendemos que para aprimorar a concorrência, para melhorar a regulação do mercado, a transição da concessão para a autorização não é a melhor saída. Por isso, votaremos sim nesse requerimento. PDT. Senhor presidente, esse projeto é muito ruim. Não existe uma linha sequer falando a respeito de baixar o preço do gás. Não tem nenhuma linha falando que nós vamos levar esse benefício para o interior do Brasil, para o interior do estado do Ceará, para o interior aí da região sudeste, né, e também do centro-oeste. Essa matéria não vai gerar nenhum emprego. Eu vi aí um deputado falando que nós teremos aí um incremento de 4 milhões de empregos.
Eu vou pedir agora memória de cálculo, viu, senhor presidente? Eu vou pedir agora memória de cálculo, porque o pessoal diz o número e não fala nada de onde tirou. Por isso, o PDT vota sim. Como voto, DEM. Quem é do DEM? Deputado Luiz Miranda, é isso? O voto DEM. Solidariedade. Presidente, Solidariedade vota não. Solidariedade não. PROS. Presidente, o PROS vota também não. PTB. Não ao requerimento, PTB. PROS, PTB não. Podemos. Podemos não, senhor presidente. PSOL. Deputada Sâmia. Deputada Fernanda. Presidente, o deputado Ivan orienta pelo pessoal. Deputado Ivan Valente. Deputado Ivan Valente. Alô, presidente, me ouve? Sim, deputado. O que está se falando no começo desse debate é que haverá um choque de energia barata. Eu quero que o relator ou qualquer deputado diga onde vai haver choque de energia barata. Isso aqui é uma balela. Na verdade, se você quiser de verdade melhorar as condições do gás, de oferta, de chegar ao povo, de baixar a energia, depende de regulamentação da ANP, né? E é isso que não se faz. O Guedes quer sinalizar, é para o mercado, é tirar a Petrobras do jogo, para ver como ele conta a mentira, que o Brasil, depois de menos 10% do PIB no trimestre, vai retomar a economia em V. Ele fala também que vai chover investimentos aqui. Isso é uma grande balela, não houve em 1997, não houve em 2009, e isso aqui é para entregar a Petrobras, é para isso que serve. Isso aqui é desnacionalização e é mentir para o povo. Vai aumentar o preço do gás, não haverá choque de barateamento nenhum. Claro. PSC. PSC. Cidadania. Senhor presidente, nesse requerimento encaminha pelo Cidadania o deputado da Vitória, do Espírito Santo, por favor, senhor presidente. Deputado da Vitória, Cidadania do Espírito Santo. Presidente, primeiro, de cumprimentar Vossa Excelência, nosso deputado Rodrigo Maia, falar que o Cidadania nós orientamos não ao artigo por artigo, e falar que estamos convencidos, senhor presidente, que a Federação das Indústrias do nosso país, a Confederação Nacional da Indústria, o governo do Estado do Espírito Santo, em sintonia com nossa bancada e também com a maioria dos governos, nós acreditamos que a lei do gás vai criar um novo ambiente de competitividade nesse pós-pandemia, e por esse motivo que acreditamos que teremos uma geração de oportunidades, principalmente geração de emprego, na expectativa aí de 4 milhões em 10 anos, como afirmado pela Federação das Indústrias e também pelo ministro Paulo Guedes. Então, a atração de novos investimentos é um dos motivos, com 150 bilhões de investimentos para o nosso país, e é isso que nós precisamos, geração de oportunidade. Por esse motivo, isso estimula a indústria, e o nosso Estado do Espírito Santo já está na vanguarda da nova lei do gás. Precisamos votar essa oportunidade para o nosso Brasil. Obrigado. PCdoB. Senhor presidente, o Brasil precisa de uma lei do gás, mas não esta lei. É, em verdade, é uma grande mentira dizer que isso vai baratear o preço do gás. O gás tem que ser tratado como uma fonte estratégica para produzir desenvolvimento. Não é isso que esta lei traz. Ela não produz interiorização do acesso ao gás, não produz universalização, prejudica os interesses do Brasil quando não cria condições para o uso do gás que é extraído do pré-sal e de outras regiões do nosso país, que esse gás está sendo injetado, reinjetado e não utilizado.
não cria o mecanismo de favorecer as termoelétricas, portanto, é uma lei que só interessa aos grandes consumidores e os importadores de gás. Por essa razão, o PCdoB encaminha o voto sim ao requerimento. Novo. O Brasil precisa de uma nova previdência, mas essa não. O Brasil precisa mudar o saneamento básico, mas essa lei não. O Brasil precisa de uma nova lei do gás, mas essa não. Ficaram no governo anos e anos e nada fizeram para mudar essa realidade. A gente está propondo mudar a realidade e agora tudo que a gente tenta fazer é não. Vamos mudar, vamos tentar mudar o que foi feito, mal feito durante anos no Brasil para algo diferente e a gente tenta. E por isso o Novo vota não para esse requerimento. Avante. Patriota. PV. PV encaminha o voto não, presidente. PV não. Rede. PV não. A rede encaminha sim, senhor presidente. Sim. Minoria. Minoria Jandira, presidente. Deputada Jandira. Presidente, eu acho incrível, se fosse por esse comando que estão propondo aqui, a gente não teria nem descoberto o pré-sal. Porque se depender da orientação que eu estou vendo de alguns líderes aqui, a Petrobras não existiria mais. Então, vamos parar de falar em verdade para a sociedade. Essa lei, ela compromete, ela faz sucumbir a Petrobras. Essa lei não gera emprego, não garante redução de preço de gás, desperdiça o gás, não garante a universalidade e ainda faz com que a gente favoreça grandes distribuidoras e comprometendo a lisura do processo. Então vamos parar de falar em verdade para a sociedade. Mas eu também não quero, presidente, e por isso nós vamos apoiar o requerimento. Vamos discutir melhor, não tem verdade nesse processo aí. E eu gostaria de não perder a oportunidade, presidente, já que o senhor está à mesa, de elogiar a sua posição pública sobre a portaria do Ministério da Saúde em relação a essa crueldade, essa violência que se fez contra as meninas vítimas de estupradores e, ao mesmo tempo, lamentar que eu vejo a mulher deputada contra a maioria dos deputados da Casa se acumpliciar com essa violência contra as meninas vitimadas por estupradores. E pedir, Vossa Excelência, que imediatamente votemos essa portaria, votemos o PDL que derruba essa portaria, o PDL 381, e que nós possamos, inclusive, derrotar essa posição fundamentalista contra os profissionais de saúde que são obrigados a violar o Código de Ética Médica e possamos defender a vida como a esquerda faz, defender a vida, a Constituição e as normas em vigor. Obrigado, presidente. Oposição. Governo. O governo orienta não ao requerimento, presidente. Democratas orienta não, presidente. Fernanda, o pessoal quer votação nominal? Só porque eu acordo, para eu te cumprir. Presidente, o pessoal quer votação nominal. Está iniciada a votação. Obrigada. Assim que atingir 257, eu encerro a votação. Quem não votar, pode ficar tranquilo que essas votações de requerimentos, elas vão mais rápido mesmo. Está iniciada a votação. É aquele shopping lá da BR, é? Essa votação que os deputados vão fazer agora é um requerimento que pede para que esse projeto que trata do marco regulatório do gás seja feito, essa votação seja feita artigo por artigo. O projeto de lei número 6.407 de 2013 define esse marco regulatório do setor de gás, prevendo autorização em vez de concessão para o transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas de petróleo. Agora, desde o início dessa votação já foram apresentados requerimentos para retirada de pauta, votação agora artigo por artigo, e há parte dos deputados e partidos que são contrários à aprovação da proposta. O relator é o deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. Ele recomenda a aprovação do texto do substitutivo que ele escreveu na Comissão de Minas e Energia, que foi elaborado pelo deputado Silas Câmara, do Republicanos. Essa proposta ela foi apresentada pelo então deputado Antônio Carlos Mendes Tame, e ela teve também coautoria do deputado Domingos Sávio, que é do PSDB do Estado de Minas Gerais. E, na verdade, a Petrobras ela tem predomínio sobre esse mercado de gás. Agora, com essa proposta, haverá abertura para a participação de empresas privadas nesse mercado, e é possível que haja, portanto, redução no tamanho
da participação da Petrobras nesse específico. E a principal mudança, a gente estava dizendo para você, é na exploração dos dutos de distribuição de gás no Brasil, que passaria a ser contratada então por empresas com sede no país, não mais por concessão, mas no modelo de autorização da Agência Nacional de Petróleo. Atualmente as empresas precisam vencer um leilão da agência. Deputado Pedro, votou? Como é que você votou? Votei, mas não deu. Você votou sim ou não? Não. Não, o deputado Pedro, do PP do Rio Grande do Sul, vota não. Está encerrada a votação. Zaratini não marcou ainda não? Tá, Zaratini votou sim. Ainda não abriu? Não. Zaratini sim, Pedro, PP, Rio Grande do Sul, não. Está encerrada a votação. Me deu muito sorte que eu cantei 3 vezes aqui. O painel não está muito obediente, não. Não é possível. Um delay de meia hora? Não é, esse delay não existe, não. E aí? Essa votação que o presidente está encerrando agora é que pede artigo por artigo, votação da proposta, então, especificamente, ponto a ponto, artigo por artigo. Os deputados ainda votam, 364, e o presidente já está encerrando essa votação para dar seguimento, portanto, à apreciação do projeto. O que está acontecendo? Sim, 92, incluindo o voto do deputado Carlos Zaratini. Não, 276, incluindo o voto do deputado Pedro, PP, Rio Grande do Sul. O requerimento foi rejeitado. Passa-se a votação. Encaminhamento. Por favor, deputado Marcelo Ramos. Agora eu botei bem nessa vida, não tive nenhum problema? Como é que está? Não, tudo bem. Não. Deputado José Ayrton, contrário. Só que ela Deputado Kim. Está encerrado o encaminhamento. Passa-se a votação. Em votação substitutiva adotada pela Comissão de Minas e Energia ao projeto de lei 6407 de 13. Ressalvados os destaques. Orientação. Vamos lá. Cadê o painel? Cadê o painel, gente? Orientação de bancada. Em votação substitutiva adotada pela Comissão de Minas e Energia ao projeto de lei 6407-13. Sem painel tem dificuldade de trabalhar. E aí? Como voto PT? Como voto PT? Substitutivo adotado pela Comissão de Minas e Energia ao projeto de lei 6407. Senhor presidente, o PT vai votar contrário a esse projeto. Nós já expusemos as razões, mas basicamente porque nós consideramos que esse projeto comete vários equívocos. O primeiro equívoco é deixar de fora do setor de gás, que é um setor fundamental, a Petrobras, ao proibir a participação de empresas que extraem petróleo e gás no transporte do gás. Em segundo lugar, esse projeto não tem nenhuma perspectiva de utilização do gás do pré-sal. E com isso, muitos municípios e estados do país, inclusive o Rio de Janeiro, vão deixar de receber royalties do gás. Certo? Esse gás está sendo reinjetado. Em terceiro lugar, porque ele não tem nenhuma perspectiva de distribuição, de universalização para o interior do país. Portanto, no nosso modo de ver, é um projeto inócuo, antinacional e votamos não. PSL. Deputado Felício. PSL Rio. Senhor presidente, é com muita satisfação que vamos votar esse PL do gás. Já passamos da hora. Como sempre, estamos vendo a oposição fazendo o papel dela, esperando o atraso do Brasil. A gente sabe a importância, nós, presidente, que somos do estado do Rio de Janeiro, sabemos da importância da nova lei do gás.
Sabemos que vai garantir mais benefícios e gás para toda a sociedade. O Brasil terá mais investimentos, empregos e impostos para o governo gastar onde será mais necessário. Quando dizem que não sabem o que fazer, que o pré-sal, eles estão mal informados. Na verdade, só querem votar contra o Brasil, contra o avanço do Brasil. O PSL, presidente, com muito orgulho, apoia o relator e parabeniza o deputado Laércio Mauro e orienta sim ao texto do relator para mais emprego e mais renda do Brasil. Muito obrigado. Presidente. Quanto tempo? PL. Senhor presidente, nós também, que somos liberais, acreditamos muito nesse projeto do gás, na concorrência, no fomento à indústria, na prestação de serviços. Então, os parabéns ao nosso deputado Laércio, que fez um belo trabalho, e a indústria do gás vai ganhar, o Brasil vai ganhar. O PL vota sim, senhor presidente. PP vota sim, presidente. MDB. Senhor presidente, quero parabenizar o relator desse projeto de lei, Laércio Oliveira, grande parlamentar, que de forma bastante articulada conseguiu agregar e o apoio de partidos aqui importantes da Câmara dos Deputados. Não é diferente com o MDB. O MDB unido entende que o Brasil precisa avançar, se desenvolver, e esse projeto permite que algumas indústrias que hoje não têm como competir no mercado internacional possam vir a competir com energia mais barata. Precisamos desenvolver a nossa indústria, precisamos desenvolver nossa agricultura irrigada. E o maior custo da agricultura irrigada é justamente a energia. E no momento que o gás possa ser entregue no campo, entregue aonde está a produção agrícola irrigada, nós vamos ter um preço que nenhum país do mundo vai ter. Portanto, o MDB orienta sim, senhor presidente. MDB, sim. PSD. PSD orienta sim, presidente. Republicanos. Os republicanos encaminham o voto sim, senhor presidente, porque entende que, inclusive, isso pode ser uma grande alavanca para o desenvolvimento do nosso Nordeste, um desenvolvimento verdadeiro, promovendo o nosso povo com novas fronteiras para a geração de energia e diminuir custo dentro da nossa cadeia produtiva. Republicanos, vota sim. PSDB. Senhor presidente, o PSDB vai encaminhar sim, mas é preciso fazer um registro aqui da luta do PSDB ao longo de vários anos para que nós pudéssemos modernizar a legislação do gás no Brasil. Primeiro, fazendo uma homenagem ao ex-deputado Mendes Tami, deputado pelo PSDB, que apresentou esse projeto em 2013. Depois, ao final da legislatura passada, ele me deu a oportunidade de assinar como coautor do projeto e no início dessa legislatura eu pedi o desarquivamento. Por quê? Porque é fundamental para o Brasil modernizar a legislação do gás. Eu fui prefeito aqui em Divinópolis, de onde eu estou falando, na década de 90, e já tentávamos trazer um gasoduto para cá. Nós estamos a menos de 100 quilômetros da refinaria Gabriel Passo da Petrobras em Betim, e há décadas tentando ter gás aqui para as nossas indústrias. Estou dando esse exemplo, porque isso acontece no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, além de termos um dos gases mais caros, né, do mundo, tem ausência do produto, falta o produto. Portanto, nós somos favoráveis, o PSDB vota sim. Só um minutinho, deixa eu falar aqui. PSB. Presidente, o PSB votará não a essa matéria, basicamente por 4 razões. Primeiro, o modelo escolhido, o modelo de autorização, como eu disse há pouco, não é o mais adequado. Pelas características desse mercado, seria mais correto que o modelo fosse de concessão. Modelo de autorização para um segmento de negócios como esse, que vai exigir grande investimento, é pouco provável que funcione bem. Segunda razão, o acesso de terceiros, que é muito importante, não vai ficar garantido se não houver uma regulação do preço. Sobretudo porque, e aí vem a terceira razão, no nosso entendimento, esse modelo, em vez de gerar mais concorrência, o que seria desejável, é capaz de gerar mais oligopólios. Portanto, essa é a terceira razão. E a quarta e última razão é que nós do PSB temos defendido uma transição para uma economia verde. Nos países que usam muito carvão e petróleo e que, portanto, a substituição pelo gás significa um avanço ambiental,
essa mudança deve ser apoiada. Já aqui no Brasil, o uso mais intensivo de gás vai servir na prática para substituir a energia renovável, que deveria ser a grande aposta do Brasil para consumo interno, como eólica e solar. Por essa razão, porque isso também caminha na contramão de uma transição energética que o Brasil deve fazer, por essas 4 razões, o PSB vota não. PDT. Senhor presidente, eu acompanhei alguns companheiros nordestinos apoiando esta matéria, esse projeto, dizendo que vai ser a redenção do Nordeste. Pois essa matéria, esse projeto de lei, prejudica o Nordeste principalmente, senhor presidente. Hoje a tarifa de operação no Nordeste é a tarifa postal, né? E o que vai acontecer, a tarifa vai ser modificada, vai ser uma tarifa locacional. Nós vamos pagar o transporte, a distância entre o pré-sal até Fortaleza, para citar aqui o estado do Ceará. E alguns parlamentares defendendo esta matéria. Esse projeto de lei não baixa nem R$1, absolutamente nada, no valor do gás que nós usamos, tanto na indústria como também nos lares das nossas famílias aqui, principalmente no Nordeste brasileiro. De maneira que é muito ruim esse projeto. DEM. DEM, deputado Efraim. Como é que está a campanha lá, Zé? Democrata orienta, voto sim, presidente. Antes da gente continuar, o relator, deputado Laércio, faltou, Vossa Excelência se referir à 16ª emenda. Pode ser embaixo mesmo, deputado. Pode ser no meu. Só gasto. Só gasto. Deputado Laércio vai concluir o parecer sobre as emendas de plenário. E que eu não tinha entendido, mas pela referente à emenda 16, pela constitucionalidade sim, adequação sim, mas essa emenda também está rejeitada, presidente. Como voto, solidariedade. Solidariedade vota sim, presidente. Como vota o PROS? PTB? PTB vota sim, presidente. PROS também vota sim. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o relator, o deputado Laércio Oliveira, que discutiu essa matéria incansavelmente. Essa matéria já está há bastante tempo nesta casa, mas o relator não se furtou em discutir com todos os partidos para construir o melhor texto possível que no dia de hoje viesse a ser votado. Então o PROS está satisfeito com esse texto e o PROS encaminha assim nesta matéria. Podemos, vota sim, senhor presidente. Qualidade, né? Gostou, Daniel? Direto. Bom, né? Sol. Deputado Ivan Valente, presidente. Vai orientar pelo pessoal. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu queria colocar o seguinte: ninguém respondeu a pergunta como isso aqui vai baratear o gás, vai ter choque de energia barata. Isso é mentira do Guedes. Em segundo lugar, a possibilidade de construção de gasoduto em regime de autorização não é mais como havia, um leilão feito pela ANP. Agora é a farra do boi. Entende? Então não tem ninguém controlando, não tem planejamento estratégico do Ministério de Minas e Energia, da ANP. Em segundo lugar, há um dispositivo no artigo 23 que fala que o gás extraído ou importado não é propriedade da União. Mas, na verdade, está aqui no artigo 20 da Constituição Federal que são bens da União os recursos naturais
da plataforma continental e da zona exclusiva econômica e os recursos minerais, inclusive do subsolo. Evidente. Em terceiro lugar, na verdade, não se quer um plano estratégico para utilizar o gás. Isso aqui é para grandes importadores e utilizadores. Não é para gás mais barato para os mais pobres, não é para universalizar e não é para interiorizar. Isso aqui é conversa do Paulo Guedes para dizer que ele está atraindo investidores no mercado internacional. Isso aqui é para dizer a Petrobras está fora. Nós estamos privatizando totalmente a Petrobras. Aliás, o CAD ajudou também nessa questão. Por isso, presidente, é óbvio que nós somos contra esse tipo de projeto entreguista que não vai gerar emprego, deputado. não vai baratear. Vamos cumprir 1 minuto todo mundo. Não é justo que um fale mais e outros falem menos. PSC. Espera aí. PSC. Cidadania. Senhor presidente, o Cidadania votará sim. Uma grande unanimidade, todo mundo falou a favor do gás, mas aí vem as divergências. Alguns foram enfáticos dizendo que está sendo desperdiçado o gás do pré-sal, está sendo reinjetado, mas eles propõem manter a legislação como está. Outros disseram que precisa interiorizar, chegar a novas regiões, a novos agentes, e eles propõem fortalecer a Petrobras. Não deu certo. Nós propomos mais gasoduto, mais agentes, mais competição. Por isso que os pontos do projeto são fundamentais. Autorização para ampliar o número de gasodutos, caracterizar bem o transportador para que ele tenha um papel relevante, acesso não discriminatório às infraestruturas de escoamento e de produção, reduzir a concentração, regime de contratação com base na capacidade, entrada e saída, e diminuir o self-dealing, negociação dentro do mesmo grupo econômico. Competição para oferecer gás, ampliar o seu uso e isso ser um caminho importante para o nosso país, senhor presidente. Sim. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, o PCdoB não considera correto retirar a Petrobras da possibilidade de explorar também os gasodutos, extrair o petróleo e também participar do transporte. Aliás, em todos os lugares do mundo, as empresas de petróleo cumprem esse papel de produzir desenvolvimento. Nós não queremos, senhor presidente, que o gás que é extraído da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe, do Rio de Janeiro, seja jogado fora. Tem que ter uma política para a utilização desse gás, tem que ter política de preço, tem que ter um caráter estratégico, diferenciação. Cada nação tem particularidades e essas particularidades, especificidades, devem serem aproveitadas como vantagens e não entregar tudo ao mercado, a sanha do mercado, do lucro dos grandes consumidores. Isso não é correto, é um absurdo. Tem que ter uma lei. Mas não esta lei, não nessa direção, está indo na contramão. Por essa razão, o PCdoB encaminha o voto não. Novo. Presidente, esse projeto vai trazer gás mais barato. Gás mais barato para quem consome gás, para as indústrias, para a população. Vai trazer energia mais barata. A gente está falando de fertilizantes mais baratos. Material químico, tudo isso que a gente usa no nosso carro, no nosso dia a dia, na nossa vida, vai ser mais barato. A gente está falando de vidro mais barato, a gente está falando de cerâmica mais barata. Oferta, a gente pode reindustrializar o Brasil. Fora todos os investimentos que a gente pode atrair com esse marco regulatório importantíssimo e que vai gerar emprego, trabalho e que vai ajudar a gente a superar essa crise. Essa lei já era importante antes, a gente não está discutindo de agora, não é uma lei do Paulo Guedes, não é uma lei do governo atual, é uma lei que vem de muito tempo. E essa lei é fundamental para a volta do crescimento. E agora, então, com a pandemia, essa necessidade se destaca ainda mais. Então, por isso, eu fico muito feliz aqui de orientar hoje, finalmente, a aprovação dessa lei. Por isso, o Novo orienta sim, e vamos aprovar essa lei aqui, manter o texto original e depois manter também no Senado Federal. Obrigado, presidente. Pessoal, fica de motivação para os nossos... Avante, patriota. Maioria.
PV. Presidente Rodrigo Maia, há uma pessoa, um parlamentar, que deve ser recordado nessa noite de hoje, que é um deputado que na última legislatura esteve no nosso partido, no Partido Verde, o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, que é autor do projeto de lei, que com muito pioneirismo e realismo, lá em 2013, protocolou o projeto, trabalhou com ele arduamente e fez um trabalho que depois foi continuado por outros parlamentares e agora na relatoria do deputado Laércio. Então eu queria deixar registrada essa nossa homenagem do Partido Verde e da Câmara dos Deputados ao deputado Mendes Tami e encaminhar o voto sim ao projeto de lei. E gostaria de usar o tempo de líder depois, durante o processo de votação, por gentileza. Rede. Minoria. A minoria, presidente, encaminha o voto não, e é importante destacar, e eu escuto alguns discursos falaciosos de que tudo isso que está sendo feito vai gerar crescimento, vai gerar investimento. O investimento no Brasil está travado por falta de credibilidade do governo e de seu ministro da Fazenda. Você não gera investimento, investidor estrangeiro, as forças do mercado não vão investir em país algum se não tiver ambiente político favorável. Por mais esforços que façam, Vossas Excelências na Câmara já deram tudo para esse ministro Guedes. Aliás, presidente, eu soube até uma informação muito relevante, que as forças mais vinculadas ao mercado deram prazo para ele. Porque Vossas Excelências já fizeram tudo para este ministro e ele não entrega nada. Está entregando no último trimestre um PIB negativo de quase 10%. Portanto, não tem credibilidade esse governo. É por isso que entregar as áreas estratégicas à iniciativa privada, sem ter ambiente político favorável, não vai gerar investimento, nem muito menos ambiente favorável de negócios, não. Vai só entregar e não terá retorno, porque o governo não tem credibilidade para pensar estrategicamente o país. Obrigado. O vosso voto é não. Oposição. Governo. O governo orienta sim ao requerimento, presidente. Não. O que vai votar? Então, em votação, o substituto adotado pela Comissão de Minas e Energia, o projeto de lei 6407 de 2013, ressalvados os destaques. Está iniciada a votação. Votação nominal, agora sim, do projeto apresentado através do substitutivo do deputado Laércio Oliveira. Esse projeto que trata do novo marco regulatório do gás. Deputado Zé Neto. Presidente Maia, quero lhe pedir encarecidamente, daqui uns dias as coisas vão ficar mais apertadas, inclusive eu sou pré-candidato a prefeito lá em Feira de Santana, pedir a Vossa Excelência que bote na pauta o projeto de lei que trata de um assunto que eu acho dos mais relevantes nesse momento na história educacional do país, que é a questão dos computadores para as crianças e adolescentes, para os estudantes da escola pública de todo o país. Sem computador e sem internet, a nossa educação, principalmente depois da pandemia, caro presidente Maia, vai ficar cada dia mais excludente. O FUST tem lá quase 22 bilhões no FUST. Esse recurso pode ser muito bem utilizado para que nós possamos investir nesse momento, investir fortemente na compra de computadores e na instalação de internet de banda larga em todo o Brasil. Esse é um desafio, presidente Maia, um desafio da população brasileira e da educação brasileira. Quero lhe pedir encarecidamente, até porque já temos mais de 370 deputados que assinaram esse projeto de lei, a urgência está aí e nós precisamos dar esse passo. É um passo importante demais para que a inclusão, para que a harmonia e para que a educação brasileira possa encontrar um caminho, principalmente nesse pós-pandemia. Presidente, deputado Domingos Sávio, pelo PSDB, eu queria aproveitar, enquanto estamos tendo aí a votação nominal, se Vossa Excelência puder me conceder o tempo de liderança do PSDB. Não. Deputado Henrico, pela liderança do PV, ele já tinha pedido na frente. Só um minutinho. Ok, então aguardo.
Presidente Rodrigo Maia, caros colegas deputados e deputadas, eu queria brevemente, nesse tempo de líder, presidente, fazer uma argumentação em prol do relatório do deputado Laércio, do projeto do deputado Mendes Tami, e eu, como líder do Partido Verde, me sinto nessa obrigação de expor à Câmara e a todos que nos escutam o raciocínio que nos levou a apoiar esse projeto de lei. Em primeiro lugar, há a questão amplamente falada e argumentada por vários colegas acerca do choque de competitividade, de abertura do mercado, o que é saudável num país como o nosso, em que em muitos setores ainda, a exemplo do saneamento que nós aprovamos no final do ano passado, ainda resistem numa lógica de burocratizar e de dificultar o acesso e a competição, o que resulta, assim, na minha opinião, ao contrário do que alguns colegas defenderam, num barateamento do custo. Quando há competição, quando há mais players, mais atores explorando um determinado setor, é natural que haja, sempre que ocorrer uma boa regulação, é certo, é isso que essa é a nossa missão aqui, mas sempre que há essa saudável competição, isso retorna em benefício ao consumidor final, é o que nós esperamos nesse caso. E nos tocou muito profundamente, evidentemente, a questão ambiental envolvida no projeto. Além da segurança de ter um autor que foi do Partido Verde, o deputado Mendes Tami, nós fizemos o seguinte raciocínio. Num país como o Brasil, que ainda está em desenvolvimento, que é um país que precisa incluir muita gente, gerar muita riqueza ainda para fazer esse processo de inclusão social, é absolutamente ilusório achar que a gente não vai explorar um determinado recurso natural. Nós precisamos fazê-lo com responsabilidade ambiental, mas nós inevitavelmente vamos ter que fazê-lo. E o gás natural, ele tem sido reconhecido sim como o combustível da transição energética. Não é o ideal. Nós temos o nosso etanol, nós temos o nosso biodiesel, nós temos uma série de outros combustíveis limpos e renováveis que são o nosso objetivo. Mas o gás natural é sim menos poluente, ele vai substituir o óleo diesel em vários parques industriais e em vários setores da economia e, portanto, nós acreditamos que não é o ideal, mas é um passo, é um degrau que está sendo construído rumo a uma melhora econômica do país, sim, mas também é um degrau construído no longo processo de transição energética que precisa ser levado, sim, com idealismo por todos nós, mas com responsabilidade e tendo consciência que as vitórias pontuais vão se somando para um futuro melhor para todos nós. Então eu queria parabenizar o deputado Laércio Oliveira pelo relatório e registrar novamente a nossa gratidão ao deputado Mendes Tami por ter levantado essa bandeira. Obrigado, presidente. Vou encerrar a votação às 20h38. E na próxima nominal, o deputado Domingos Sávio. Vossa Excelência fala pela liderança do PSDB, para que a gente possa ganhar. Ok, obrigado. O presidente já está para encerrar essa votação do texto do deputado Laércio Oliveira sobre esse projeto que define o marco regulatório do setor de gás, prevendo autorização em vez de concessão para o transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas de petróleo. A outorga dessa autorização para construção ou ampliação de gasodutos deverá ocorrer após chamada pública a ser feita pela a Agência Nacional de Petróleo, ANP, Gás Natural e Biocombustíveis. Se houver mais de um interessado para a construção de um gasoduto, a agência deverá fazer processo seletivo público e essas autorizações não terão um tempo definido de vigência, vão poder ser revogadas a pedido da empresa se ela falir ou descumprir obrigações de forma grave, se o gasoduto for desativado, também se a empresa interferir ou sofrer interferência de outros agentes da indústria do gás. Esse projeto é do ex-deputado Antônio Carlos Mendes Tami, proposta que foi, portanto, trazida novamente à pauta para votação. Já os deputados devem concluir. Até agora, 449 votaram. E, atualmente, apenas a Petrobras atua neste mercado. Ou tem o predomínio dessa especificidade do mercado de gás.
Essa questão da mudança na exploração dos dutos de distribuição do gás no Brasil é a principal feita por essa proposta, por esse projeto que os deputados estão votando aqui agora. Sim, 351, 101, não. Estão prejudicadas a proposição inicial, a pensada e as emendas ressalvadas os destaques. Em votação, as emendas de plenário substitutivo que parecer pela rejeição, ressalvados os destaques. PT. Te orienta sim, senhor presidente. PT sim, PSL. Vamos lá. Deputado Felício Laterra. Vamos botar 1% aí. PSL, PL. Não. Cadê o PSL? Senhor presidente, PL é pela rejeição. PL não. Senhor presidente. PP. Deixa se ele não orientar. PP não, presidente. PSD. PSD, presidente, não. MDB. Senhor presidente, não, apenas lembrando que hoje o presidente Jair Bolsonaro publicou a medida provisória que leva recursos na ordem de 12 bilhões de reais para o Fundo Garantidor. Dessa forma, teremos mais 12 bilhões para o PRONAMP, programa importantíssimo para as micro e pequenas empresas do Brasil inteiro. Quero parabenizar o governo federal pela agilidade, no sentido de fazer com que esse recurso chegue da forma mais rápida para as pequenas e médias empresas do Brasil. O MDB é não, senhor presidente. MDB. Republicanos. E só completando, deputado Wildo Rocha, também dos profissionais liberais, que são mais de 10 milhões, matéria também aprovada nessa Câmara. O Republicanos vota não, senhor presidente. Vai passar o PSDB, lembrando que depois dessa matéria ainda temos que votar a medida provisória 962 e 963, e retiramos a 964, que não há acordo. PSDB. Senhor presidente, PSL orienta não. PSL não. PSDB. Presidente, o PSDB orienta não, precisamos preservar o texto que aprovamos agora do relatório do deputado Laércio. Não. PSB. Sim, presidente. PSB vota sim. PDT. Senhor presidente, todas as empresas de petróleo no mundo são verticalizadas. A Petrobras não pode ser verticalizada. Isso é muito bom, né? Isso não dá para entender, né, esse projeto que nós estamos agora apreciando. O PDT vota sim. E aqui vai longe hoje ainda. Como voto, DEM. Vota não. Um abraço. DEM vota não. Tá. Obrigado. Solidariedade vota não, presidente. Solidariedade não, PROS. PTB. Podemos vota não, senhor presidente. Podemos vota não. Como vota PSOL. O deputado Edmilson vai orientar pelo pessoal, por favor? Obrigada. Edmilson Rodrigues. Alô? Deputado Edmilson, para orientar pelo PSOL. PTB não às emendas, presidente. PTB não às emendas. PSOL, deputado Edmilson Rodrigues. Deputada Fer.
Pode falar, deputado Edmilson. PSC. Como vota Cidadania? Senhor presidente, um dos avanços do projeto, no nosso entender, é utilizarmos o regime de autorização para ampliar o número de gasodutos. Esta emenda, se aprovada, nos faria andar para trás, razão pela qual nós somos contrários para preservar o projeto, senhor presidente, não a emenda. PCdoB. Deputada Fernanda, quer orientar? Deputada Sami. O Edmilson não... Ele está até aqui no vídeo, mas não está ouvindo. PCdoB. Você saiu daí desse... Novo. Novo orienta não, presidente. Avante, Patriota. PV. PV não. PV não. Rede. A rede sim, senhor presidente. Rede sim. Minoria. Minoria. É a última. Até tarde. Oposição. Deputada Fernanda, pelo PSOL. Pessoal, assim, presidente, o deputado Edmilson não está conseguindo utilizar o microfone por enquanto. PSOL é sim. Governo. O governo orienta não, presidente. Em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se acham. Rejeitados. Quê? Vamos lá? Já foi, Léo. Destaque número 1. Requer, nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação de emenda de plenário número 2. Quem vai falar? Você, deputado Zaratini. Já foi um, né? Não. Só um segundinho. Pronto, pode falar. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, esse artigo 4º, nós estamos propondo reintroduzir aqui a questão da concessão. Por quê? Porque em muitas rotas é possível que haja interesse de muitas empresas, de mais de uma empresa. E nesse caso é necessário que o Estado no sentido governo, o Estado amplo, permita uma disputa que beneficie o consumidor, que beneficie o usuário. Então isso só pode ser feito através de uma concessão e não através de uma autorização. A autorização é um instrumento que não permite a disputa. A autorização é uma situação que, inclusive, está dando muito problema agora no transporte rodoviário interestadual de passageiros. Aliás, foi por pressão das empresas, na época do governo Dilma, que se permitiu a autorização no transporte. Hoje a NTT está lotada de pedidos de autorização de rotas interestaduais, o serviço está decaindo, está prejudicando. Então, nós precisamos aqui podemos adotar autorização quando o interesse por um determinado gasoduto de transporte for pequeno. Quer dizer, é uma coisa que não tem muita disputa, ou nenhuma disputa. No caso de trajetos que sejam mais carregados, com maior consumo, com maior interesse comercial, a melhor forma de implantação é a concessão. Então o nosso texto aqui propõe reintroduzir a modalidade de concessão na contratação desse gás, certo? Na contratação do serviço de gás. Então é uma forma que permite, o que nós estamos propondo aqui é uma dupla forma.
para situações onde não há interesse muito amplo e outras onde há interesse. Portanto, nós estamos prevendo aqui a possibilidade da ANP utilizar o que for melhor no momento e não simplesmente autorização. Nós estamos falando aqui de um monopólio, certo? Não vai haver dois gasodutos paralelos, só vai haver um gasoduto. Então, nesse caso, é necessário o processo de licitação, é necessária a concessão, porque dá mais possibilidades ao Estado de promover uma redução nos preços mais efetiva. Por isso que nós defendemos essa emenda, esse destaque. Nós somos favoráveis. Orientação. PT. Presidente, não poderia... Estou aqui na tribuna. Sim, deputado. Não poderia encaminhar, não? Tudo bem, deputado. Como relator, a gente aqui tem que escolher se a gente quer aprovar ou se a gente quer falar, mas, deputado, tudo bem, vocês têm o direito. Eu quero aprovar, mas só queria esclarecer, presidente, é importante a gente colocar alguns argumentos, até para que os colegas fiquem cientes do que nós estamos votando. Esse destaque, claro que o voto é não, porque a autorização a autorização outorga a atividade de transporte. Então, eu quero deixar até aqui muito claro que existe a concessão e a autorização. Mas é bom que os colegas entendam que a autorização, ela está restrita apenas para dutos de transporte. A concessão, ela continua existindo para exploração e produção de gás natural. Os contratos de concessão e os contratos de partilha de produção continuam sendo sob regime de concessão. Agora, esse projeto, esse destaque não merece prosperar porque ele cria uma burocracia desnecessária e inviabiliza a expansão da rede de transportes. Por isso, apenas para esclarecer aos colegas por que a gente vota não, rejeitando a emenda. PL. O presidente Rodrigo Maia, para colaborar com a sua votação rápida aí, que nós queremos votar rapidamente, o PL vota não a essa emenda. PL não, PSL, deputado Felício. Senhor presidente, primeiro a oposição tenta desnaturar, não aprovar o projeto. Agora tenta desnaturar. Tá? PSL não, vamos embora. PSL não, MDB. MDB não, senhor presidente. PSD. PSD não, senhor presidente. Republicanos. Republicanos vota não, senhor presidente. PSDB. Presidente, o PSDB vota não e alerta aos colegas que seria um equívoco aprovar essa emenda. A legislação atual que fala de concessão, ela já tem décadas e nenhuma concessão prosperou para novos gasodutos. Então é querer que não haja prosperidade, que não haja gasodutos se for manter a legislação atual. Por isso, esse modelo que está sendo aprovado é o correto e é não a emenda. PSB. PSB. Deputado Molon. PDT. Senhor presidente, nós votamos a favor dessa proposta do PT e dizer que esse projeto não vai melhorar em nada o sistema de distribuição de gás no nosso país. Nós não vamos levar o gás ao interior do Brasil. Esse gás vai ficar zanzando, como sempre, aqui do litoral, principalmente no sudeste do país. Isso não tem cabimento nenhum. Nós temos que levar esse gás para o centro-oeste, para o norte do Brasil, para o interior do Nordeste, para o interior do Ceará. E esse projeto, repito, não tem uma linha que diga alguma coisa em relação a isso. A interiorização do gás, a universalização do gás, baixar o preço do gás. Infelizmente,
essa coisa desse projeto vai resolver o problema do Brasil, é um projeto que vai salvar a pátria, vai salvar a indústria do nosso país. Isso é conversa para boi dormir, senhor presidente. Obrigado. DEM. Presidente, pelo PSB, é para orientar? PSB vota sim a emenda, presidente. Obrigado. DEM. Deputado Efraim. Solidariedade. DEM vota não. Solidariedade vota não, presidente. PROS. PROS é não, senhor presidente. PTB. PTB não, presidente. Podemos. Podemos não, senhor presidente. PSOL. Presidente Edmilson. Pode falar ali. Agregar o tempo de lida, por favor, tá? Depois, deputado. É porque tem uma ordem aqui. Quando for começar a votação, eu respeitando a ordem, Vossa Excelência fala no tempo de lida do PSOL. Então, 1 minuto, não é isso? Presidente, eu queria dizer que é uma farsa. Alguns liberais, na verdade, estão dando gargalhadas na cara do povo brasileiro. Hoje debateram aqui, dizendo que combatem a corrupção. E a prova da entrega de um patrimônio natural, um monopólio natural. É claro que tem que ter concessão, porque não é possível que você tenha vários gasodutos. É criminoso querer eternizar política em tempo de pandemia para entregar toda uma reserva natural de gás brasileiro. É um potencial estratégico fabuloso que está sendo entregue para multinacionais e alguns cinicamente dizem que é para o bem do país, que é para o desenvolvimento, que vai baratear a energia, vai baratear o gás. Na verdade, isso é um crime contra a soberania nacional, um crime contra o povo brasileiro, um povo que passa miséria, de milhões de desempregados, de mais de 50 milhões que ficam à míngua necessitando de um auxílio emergencial. E esse cinismo de falar em liberalismo, quando na verdade querem entregar o patrimônio para as empresas, capitalizar a empresa que tem lucro sem risco, é inadmissível. Obrigado, líder. PSC, Cidadania. Senhor presidente, é realmente uma escolha muito importante, concessão ou autorização. A concessão pressupõe um serviço público, se estabelece a demanda, vai ter concorrência, cobra-se outorga, em contrapartida, o concessionário ganha exclusividade. A autorização é totalmente diferente. É uma iniciativa própria, não há nenhum poder público que incida do ponto de vista de subsídios, o risco é total do empreendedor, podem ter várias autorizações no mesmo espaço, concorrendo entre si, não é exclusividade. E esse regime, aquilo que nós optamos na votação do projeto de autorização, é muito mais adequado ao objetivo que nós queremos: ampliar os agentes, ampliar as ofertas, ampliar a distribuição do gás para que ele chegue mais, chegue ao interior, chegue a todas as regiões e possa ser mais competitivo, senhor presidente. Por isso, não emenda, mantendo o regime de autorização. PCdoB. Senhor presidente, essa emenda tem um objetivo muito claro de considerar o gás com esse caráter estratégico que ele é, construir fomento, mecanismos, políticas públicas para fomentar a utilização do gás. Pode ser através das termoelétricas, porque o interior precisa de políticas de incentivo para ter acesso, para que se industrialize, para que tenha a possibilidade de construir uma indústria de vidro, cerâmica. Nós não podemos ficar só no litoral, como é ainda a realidade brasileira. O Brasil tem uma população interiorizada, grandemente interiorizada, mas tem vácuos, tem áreas completamente vazias, e a energia produzida pelo gás pode propiciar esse ambiente. Portanto, essa medida é oportuna, necessária, e por isso o PCdoB encaminha o voto sim. Presidente, o novo orienta não. O novo orienta não. A gente pediu tempo de líder depois também, no momento de... Avante, Patriota, verde. Verde. A verde. O Partido Verde encaminha o voto não, presidente. Tá bom, verde. Rede. Entendi rede. Rede que não é verde.
Minoria. Oposição. Governo. A minoria é sim a emenda. Obrigado. O governo é não a emenda, presidente. Está iniciada a votação. Vamos falar. Deputado Zaratini, 1 minuto. PSDB pela liderança. Cristino Áureo, que eu pulei o nome dele na discussão da matéria. Depois, deputado Edmilson pelo PSOL. E aí eu encerro o destaque. Deputado Zaratini, 1 minuto. Está iniciada a votação. Senhor presidente, a gente orientou sim, exatamente porque eu pergunto, haverá dois gasodutos paralelos com a mesma origem e destino? Vai acontecer isso? É evidente que não. Então a autorização será dada sob que critério de decisão? Qual vai ser o critério de decisão numa autorização de uma origem e destino onde haverá grande volume de gás? Isso só pode ser resolvido através de uma concessão. Ou você, os amigos do rei, os amigos do governo, ou quem tem mais influência na ANP. Não vamos sonhar aqui que vai ter 2 gasodutos paralelos. Isso não vai existir. O que vai existir é um único gasoduto. E esse gasoduto tem que ser escolhido através de uma concessão. Por isso que a nossa proposta é muito melhor, porque ela permite a concessão e a autorização. Está errada a proposta do projeto. Presidente, o deputado Domingos Sávio, eu estou aguardando para falar pela liderança. Com a palavra, o deputado Domingos Sávio, pela liderança. Senhor presidente, colegas parlamentares e a todos que nos acompanham nesta sessão interativa, mas extremamente importante para o futuro do Brasil e que vejo uma presença muito significativa, com um quórum altíssimo e com uma votação histórica. O PSDB unido vota a favor do projeto da nova lei do gás. Isso nos possibilita fazer uma reflexão, presidente e colegas parlamentares, sobre a nossa história e sobre um valor essencial para o PSDB, a coerência. É um partido com uma história de busca de reformismo, sim, de reformar e reestruturar o Estado brasileiro, deu contribuições decisivas na história do Brasil, não só com o Plano Real, mas, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e mantém a coerência. É um grande partido nacional e é naturalmente um partido que sofre ataques, ora de um extremo, ora de outro extremo. Mas isso, cada dia, consolida a minha convicção de que nós do PSDB temos contribuído com o Brasil e temos muito mais a contribuir. Porque veja, presidente, veja, colegas parlamentares, o comportamento do PSDB e a coerência em momentos como estes. Eu falava da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso me faz relembrar que na semana passada o PSDB na Câmara, de maneira unida, votou para manter o veto 17, que poderia sangrar os cofres públicos num momento delicado em mais de 100 bilhões de reais. E o PSDB não é base do governo, mas o PSDB tem compromisso com o Brasil. Então o PSDB não faz esse jogo de apostar no quanto pior, melhor. Isso nos diferencia profundamente daqueles que acham que fazer oposição inclui fazer oposição ao Brasil. Eu faço essa referência para poder refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo, votando uma nova lei do gás, que possibilitará ao país, sem dúvida, avançar numa área em que nós estamos parados, eu diria até retrocedendo, atrasados há décadas. E o PSDB luta por isso desde o início do projeto. Aliás, um projeto apresentado por um deputado do PSDB, deputado Mendes Tami, era dos quadros do PSDB, exerceu vários mandatos e quando protocolou o projeto em 2013, exercia um mandato pelo PSDB. Eu tive a felicidade de ser colega do deputado Mendes Tami, de, a convite dele, subscrever e ser coautor desse projeto. E nessa legislatura, eu fui o que tomei a iniciativa, em nome do meu partido,
de pedir o desarquivamento do projeto, para que ele voltasse a ser debatido, e conseguimos a aprovação na Comissão de Minas e Energia, com aí a presença do deputado Silas Câmara, que fez um excelente relatório, e hoje com o deputado Laércio, viemos ao plenário e tivemos aí essa votação esplêndida, de 3-1, 301 a 101, a favor do Brasil. Não é um projeto a favor do governo ou contra o governo, e essa é uma postura do PSDB. Aliás, basta recapitular algumas coisas marcantes. Foi o PSDB que relatou e liderou a reforma trabalhista. Foi o PSDB que relatou e tomou uma posição muito clara na reforma previdenciária, sabendo que eram matérias, às vezes, impopulares naquele momento, que traziam desgaste, mas necessárias para o Brasil. O marco regulatório do saneamento, que acabamos de aprovar, o PSDB esteve ali unido para poder garantir ao país uma política de saneamento. E agora nós trabalhamos de maneira muito unida, muito firme, para dar ao Brasil uma nova legislação do gás. Por quê? Para atender interesse daqui ou dali? Não, para atender interesse do Brasil. E isso está muito evidente. Hoje, o Brasil tem um dos preços mais elevados do mundo para o gás natural e também para o gás de cozinha. E com essa legislação, o que nós queremos é baixar o preço do gás, colocando concorrência no mercado. Mas não é só o preço alto que é um problema. A ausência da concorrência, do jeito que é hoje, com uma estrutura de legislação arcaica, cartelizante, essa legislação não permite que o gás natural chegue às indústrias, chegue ao consumidor. A grande maioria do Brasil não tem acesso ao gás. Não tem por quê? Porque o Brasil não produz. Ora, o Brasil pode ser autossuficiente, não precisaria nem de importar da Bolívia. Mas importar também, neste caso, é interessante, porque a Bolívia não tem como consumir o gás que ela produz. E ele pode chegar ao Brasil bem barato. Mas adianta ele chegar no Brasil e não ter gasoduto para distribuir, para chegar nos vários estados, para desenvolver a economia brasileira? Não adiantaria. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu fui prefeito de Divinópolis, de onde eu estou falando agora. Nós estamos a menos de 100 quilômetros de uma refinaria da Petrobras. Nós estamos a menos de 100 quilômetros de um grande gasoduto. E há décadas a gente luta para trazer um gasoduto aqui no Centro-Oeste, para beneficiar diversas cidades, numa região populosa, do lado de Belo Horizonte. E a gente não consegue, não há o menor interesse em fazer isso. O Triângulo Mineiro acabou de perder, há poucos anos, uma indústria petroquímica, uma indústria para produzir adubo. No maior país agrícola do mundo, que é o Brasil, a gente importa os nitrogenados, os adubos essenciais, né, para a produção de grãos. Por quê? Porque não tem gás? Não, porque não tem investimento. Então, hoje, eu tenho orgulho de estar usando essa tribuna pelo PSDB para dizer: o nosso partido continua mantendo a coerência, ser reformista. E, mesmo não sendo base do governo, aquilo que é bom para o Brasil, a gente vota unido, porque a gente quer que o Brasil dê certo, a gente quer que a gente tenha, de fato, geração de emprego. O PSDB vota a favor dos programas sociais que ele criou, mas não tem melhor programa social do que o emprego para um pai de família. E é isso que nós estamos procurando gerar agora com essa votação. Portanto, eu falo aqui porque o líder da bancada, Carlos Sampaio, a quem eu agradeço, né, nos dá essa oportunidade, e eu posso dizer em nome de todos os deputados e deputadas do PSDB. Olha, eu recebi um telefonema agora da deputada Tereza Nelma dizendo: eu não consegui votar, mas o meu voto é sim ao projeto. Ou seja, nós temos um compromisso com o Brasil. Por isso o PSDB votou sim e vai trabalhar para manter o texto original que acabamos de aprovar. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Cristino Áureo, do PP, por 3 minutos. Deputado Cristino. Passa a palavra ao deputado Edmilson, do PSOL. Estou esperando liberar o som aqui, presidente. Ah, ok. Cristino. Aqui, presidente. Olha, Edmilson, eu ouvi o meu colega Domingos, sabe? E, infelizmente, o PSDB não está só. Deputado nessa Edmilson, estratégia de venda. Deputado Edmilson. Deputado, por favor, aguarde 3 minutos, que eu tinha passado a palavra ao deputado Cristino Áureo e ele já conseguiu resolver o problema de som.
Na sequência, eu passo a palavra ao senhor, tudo bem? Obrigado. Com a palavra, o deputado Cristino Áureo. Muito obrigado, presidente. Quero aqui, primeiro, agradecer a oportunidade, em nome da Frente Parlamentar do Petróleo e das Energias Renováveis, a nossa FREPER, parabenizar todos os integrantes por essa vitória expressiva do projeto relatado pelo deputado Laércio, com apoio de um grande número de deputados da Casa. Quero, de maneira muito clara, presidente, dizer o seguinte: nós tivemos agora a possibilidade de aprovar algo que, na nossa opinião, está mais do que comprovado que as indústrias, as mais de 40 entidades do setor industrial que usam o gás, são a maior prova de que esse projeto, assim aprovado, ele vai no caminho certo. De outra forma, presidente, é muito importante mostrarmos que o modelo que está aí na presente lei, na lei que vinha em vigor, ele não atende. Por isso que nós encaminhamos não a esse destaque, porque o modelo de concessões não tem atendido às nossas necessidades. O modelo de autorização certamente vai fazer avançar. O preço do gás, ele tem se mostrado excessivo e inviabiliza. Só para dar um exemplo, no meu estado do Rio, no meu município de Macaé, na região norte fluminense, nós estamos olhando para a produção de gás no mar. No entanto, não há indústrias, não há, na beira da produção, a possibilidade de se agregar valor. Então, o fato de não termos gasodutos, ele é fruto em muito desse modelo que nós temos hoje. O gás tem que deixar de ser o patinho feio dessa indústria. O gás é uma grande fonte em direção às energias renováveis como modelo de transição. É uma grande fonte de energia elétrica, de aproveitamento das frações do gás para que a indústria possa produzir fertilizantes e outros itens da cadeia produtiva. Para isso, a aprovação desse marco do gás é fundamental. É evidente que temos que aprimorar ainda avanços na área da distribuição, da comercialização. É impossível não olharmos para isso como futuros avanços, mas nesse momento a nossa preocupação é destravar esses grandes temas, fazendo com que o nosso país dê esse passo à frente. A universalização, a interiorização são passos que serão dados através daquilo que for viável, daquilo que todos nós juntos possamos construir. Então eu quero aqui, abraçando a Abrace, que representa os consumidores, né, ao Pedrosa em especial, mas a todos aqueles que lutaram muito, a CNI, as federações, ao pequeno comércio, as representações de consumidores residenciais. Quero parabenizar e dizer que hoje nós fizemos um grande avanço para o nosso país. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristino Áureo. Deputado Edmilson, pode usar a palavra antes de usar o arco e flecha que está aí nas suas costas. Ah, sim, estão presentes, meus parentes. Muito obrigado, presidente. Olha, eu dizia que, infelizmente, o PSDB, do deputado Domingos Sabe, não está só nessa estratégia de venda do território brasileiro, de venda da dignidade do povo brasileiro. Porque não é possível pensar em desenvolvimento, em um futuro digno para o povo, vendendo tudo quanto é reserva estratégica. O que pretende esse projeto? Quebrar o monopólio da Petrobras sobre a exploração e a utilização do gás natural. Mas pretende-se mais do que isso. Pretende-se excluir a Petrobras de qualquer procedimento relacionado ao gás, inclusive aquele que ela já, de algum modo, desenvolve, que o gás engarrafado, vendido na maioria das cidades, é produzido 80% pela Petrobras. Qual é a razão disso? É a razão do golpe. 1º de agosto, 1º de setembro, foi o dia do golpe contra a presidente Dilma. Fala aqui um militante socialista do PSOL, um partido que surgiu por divergências com o PT, um partido que não ocupava um cargo de 20º escalão no governo, mas que tem aqui a dignidade de dizer
que houve um golpe financiado pelos Estados Unidos e tem um bando de gente hipócrita falando em povo brasileiro, em geração de emprego, em desenvolvimento, e está aqui votando para vender o futuro do país. A reforma trabalhista também era para gerar emprego. E o que nós temos? 20 milhões de desempregados e 50 milhões de muito pobres que precisam de 600 e vão ter que se contentar com esse golpe do presidente e do Guedes, que reduziu para R$300 até dezembro o auxílio emergencial. Criminosos, porque o dinheiro, as reservas estratégicas do petróleo, o pré-sal, o gás, tudo isso pode ser dado às grandes multinacionais, mas o pobre não pode ganhar R$600 e não pode ter renda básica. Nós vamos para o combate contra essa política de destruição do país, de destruição da dignidade, de aprofundamento das desigualdades. Olha, quando decide que uma empresa não pode atuar em mais de uma etapa, está dizendo a Petrobras não poderá atuar na distribuição, no transporte do gás. Agora, se é um produto como o gás, não é possível ter vários gasodutos, até porque os gasodutos de milhares de quilômetros irão arrebentar o equilíbrio ecológico sob controle de empresas privadas, sem pelo menos passar por um processo licitatório. Será um presidente ligado a milícias, envolvido com a corrupção, ou outros presidentes que autorizarão empresas privadas a explorarem o gás e a transportarem o gás. Ora, essa balela de que quebra-se o monopólio para reduzir, para fazer um choque de energia barata, isso é uma mentira. Criar 1 milhão de emprego é outra mentira. Isso só agrada ao Guedes e os oportunistas, inclusive alguns políticos que vão ter financiamento das grandes corporações que vão lucrar muito destruindo a Petrobras. A Marilena Chauí, uma das razões do golpe é que a estratégia norte-americana é dominar a energia brasileira. Está se comprovando isso. Mas inclui também o gás de folhelho, conhecido como xisto, que não está ainda sendo explorado, mas os estudos estão sendo feitos. Destruiu regiões inteiras dos Estados Unidos. Até o agronegócio norte-americano é contra a produção do xisto, porque 600 produtos químicos são usados para a extração do petróleo, do gás, e destrói a natureza quando 20% da água vem contaminada, destruindo a lavoura, inviabilizando a produção. Mas está incluído aqui a possibilidade de empresas multinacionais fazerem na nossa casa a cara da mãe Joana, porque aqui eles acham que tudo podem. É como se nós fôssemos o quintal do mundo, o quintal dos Estados Unidos. Sequer somos Obrigado, a 51ª unidade federativa norte-americana. Somos um mero quintal. Por isso, não dá para aceitar. Não gerará emprego, não diminuirá os preços, porque as experiências aqui cantadas em verso de prodas pelo Tucanato deixam claro: a luz no Pará, quando foi privatizada, inflação de 260 e tarifa 600 e poucos % a mais. A Vale do Rio Doce foi vendida por 3 bilhões e 200. Hoje ela tem lucro líquido. Obrigado, deputado Edmilson. 20, 30 bilhões. Está encerrada a votação. Estão vendendo o Brasil. Não podemos aceitar. Senhor presidente, só para deixar um registro que o MDB, nos próximos 2 destaques, vota de acordo com o relator. Perfeitamente, querido presidente Baleia Rossi. Para proclamar o resultado, votaram sim 115 senhores parlamentares, não 355, nenhuma abstenção, total 470 votos. Está rejeitada a emenda. Destaque de bancada número 2. Requer nos termos do artigo 161, inciso 2 e parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Destaque para a votação da emenda de plenário de número 1. PT, para encaminhar o requerimento. Autor do destaque, deputado Afonso Florense, da Bahia. Presidente João Roma, boa noite. Eu estou orientando pela PT, deve ter. Sim.
Encaminhamento do requerimento, deputado Afonso Florencio. É isso, eu estou pela minoria, pelo PT, é o deputado Carlos Zaratini. Não, o senhor está como autor do destaque, está escrito. Eu posso dar sequência, posso chamar o autor. É o destaque número 2? Sim, senhor, destaque bancada número 2. Alguma orientação, deputado Zaratini? Número... Não, eu só queria encaminhar. Esse destaque, ele trata exatamente de impedir um dos maiores absurdos desse projeto, que é retirar a Petrobras da participação no gás. Porque aqui, com a justificativa da desverticalização, está se proibindo que uma empresa que explora petróleo e gás, ou seja, que extrai petróleo e gás, possa participar dos gasodutos. Isso é uma coisa que não tem lógica, porque a maior empresa nacional, que é a Petrobras, tem todas as condições de participar. Ora, pode dizer, mas então ela vai ser monopolista? Não, porque todas as regras são no sentido de que o transportador deve dar livre curso a todas as empresas que queiram utilizar o gasoduto para transportar suas moléculas. Agora, uma empresa que é a maior produtora do gás no país não vai poder participar da distribuição, do transporte do gás. Então é um verdadeiro absurdo. O que nós estamos propondo aqui é a supressão do parágrafo 1º do artigo 5º do substitutivo. Então, nós somos favoráveis à participação da Petrobras do mercado de gás e por isso é o nosso destaque. Senhor presidente, João Roma. Pois não, deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, o PCdoB encaminhou um destaque semelhante a esse destaque. Isso, é o destaque PT. número 8, após a aprovação, a apreciação desse destaque, o destaque número 8 pode ser prejudicado, líder Daniel. Pois é, mas, senhor presidente, é que o destaque de texto que nós apresentamos, nada contra o mérito e nem que tem a iniciativa do PT, mas o destaque de texto, segundo a informação que tenho da assessoria e lendo o regimento, tem preferência. Então, teria que vir antes o destaque número 8. De acordo com a mesa, não procede essa argumentação, deputado, e nós temos que apreciar agora o destaque 2, ele sendo prejudicado, ele sendo rejeitado, prejudica o destaque do PCdoB, o destaque 8. Para orientar, deputado Zaratini, como vota o PT? O PT vota favorável a esse destaque, senhor presidente. Como vota o PSL? Senhor presidente, João Roma, meu vizinho, satisfação. Eu fico admirado de ver o PT chorando desverticalização e outras coisas mais. Fizemos uma empresa de gás na Bolívia e entregar de presente para os bolivianos. Não ao destaque. Vamos embora. Vamos terminar com essa votação e fazer o Brasil crescer. Obrigado, deputado Felício. Como vota o PL? Senhor presidente, nós também, para colaborar com o tempo, nós queremos votar logo esse projeto. É um projeto de muita importância para o país. A nova política do gás vai ser modernizado, muito mais liberal, muito mais fácil para que o cidadão tenha um preço melhor pelo seu gás. E gere mais emprego ainda. Então, o PL vota não a essa emenda. Obrigado, deputado Giovanni. Como vota o PP? Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, é muito simples votar não a esse destaque, porque a desverticalização ela é necessária para garantir a competitividade. Então, apenas isso, a abertura desse mercado que ele vai receber a partir do momento que a gente define a regra da desverticalização, vai ser uma transformação nesse setor de gás. Por isso, o PP caminha, e na condição de relator também, a gente caminha não a esse destaque.
Obrigado, deputado Laércio. Como vota o MDB, já tinha manifestado anteriormente, então é não também. Como vota o PSD? PSD, senhor presidente, vota não. Obrigado, deputado Júlio César. Republicanos também vota não. Como vota o PSDB? Presidente, o PSDB, mantendo a coerência, vota não. Queremos assegurar, está comigo a palavra, presidente, pelo PSDB? Está com o senhor. Então, deputado Domingos Sávio, alguém utilizou o microfone. Sim. Obrigado. Presidente, apenas para concluir, o PSDB mantém a coerência, nós trabalhamos para aprovar esse projeto a favor do Brasil. E achamos importante manter o relatório na íntegra, por isso a gente vota não ao destaque, mantendo o relatório do deputado Laércio, que fez um belo trabalho. Obrigado, deputado Domingos Sávio. Como vota o PSB? O PSB vota sim, presidente. Obrigado, deputado Alessandro Molon. Como vota o PDT? Senhor presidente, desverticalização das empresas de petróleo no exterior é um nome feio, é uma heresia. Aqui no Brasil, alguns parlamentares comemorando a desverticalização. E às vezes ninguém entende, né? A gente procura entender, tenha calma, faz uma decantação, mas infelizmente não dá. Isso é um crime de lesa pátria. Estão destruindo a Petrobras. Qual é o benefício que isso vai acontecer? O que é que nós vamos tirar disso? Destruir a maior empresa do país? Não dá para entender, senhor presidente. Não dá para entender. E eu vou agora requerer as memórias de cálculo desses números do governo. Do governo não, do posto Ipiranga. É um número que não bate. Eu preciso ter a memória de cálculo desses dados, desses números, porque não tem pé nem cabeça. Infelizmente, senhor presidente. Obrigado, deputado Leônidas. Como voto Democratas? Democratas vota não. Como voto Solidariedade? Solidariedade vota não, presidente. Obrigado, deputado Zé Silva. Como vota o PROS? O PROS é não, presidente João Roma. Obrigado, deputado Acácio Favacho. Como vota o PTB? PTB é não, presidente. Deputado Pedro Lucas, muito obrigado. Como voto o Podemos? Como voto Podemos? Podemos vota não, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o PSOL? Essa emenda é importantíssima porque esse projeto impede que uma mesma empresa atue em duas etapas diferentes do mercado de gás. Então, esse destaque quer retirar a Petrobras dessa regra para que ela possa seguir como uma empresa fortíssima, é a maior empresa do Brasil. É um absurdo que em plena pandemia esteja se votando o desmonte da Petrobras, novamente repetindo essa cantinela liberal que não nos levou a lugar nenhum nos últimos anos, muito pelo contrário, é sempre a mesma ideia de gerar investimentos, uma possível redução de preços para os consumidores, uma possível geração de emprego, de renda, mas é justamente o contrário, os efeitos dessa lógica de desmonte do Estado e de abrir mão de empresas tão estratégicas como é a Petrobras para o Brasil. Por isso, nós somos favoráveis a esse destaque do PT. É importantíssimo que a gente defenda a Petrobras e impeça essa ladainha de perseguir como uma política naturalizada no nosso país. Obrigado, deputada Sâmia. Como voto o PSC? Como voto Cidadania? Cidadania vota não, senhor presidente, a emenda. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Como voto PCdoB? Senhor presidente, esta emenda é semelhante, como já disse anteriormente, tem o mesmo conteúdo de uma emenda apresentada pelo PCdoB. E o objetivo
é esse, é continuar permitindo que a Petrobras possa extrair e distribuir, ter também os dutos. É um absurdo. Como desverticalizar? Isso realmente é uma coisa agressiva, é um crime contra a Petrobras, contra os interesses nacionais. A Petrobras se tornou a maior empresa do Brasil e permaneceu nesse patamar por muito tempo porque fez essa política levando em conta os interesses do nosso país. Tinha até um slogan que dizia: do poço ao posto. No mundo inteiro se faz isso, otimiza a exploração e o beneficiamento do petróleo. Querem acabar com isso. Na verdade, querem acabar com a Petrobras. Não querem que a Petrobras seja um instrumento de alavancar o desenvolvimento no nosso país. O nosso texto propõe exatamente retirar essa proibição. E, infelizmente, pelo que estamos vendo, vão dar mais um passo na privatização da Petrobras. Votamos sim ao destaque. Obrigado, deputado Daniel Almeida. Como voto novo? Não vota não, presidente. Muito obrigado, líder. Como voto avante? Como voto patriota? Como deputado Henrico? O PV encaminha o voto não, presidente João Roma. Obrigado, deputado Henrico. Como vota a Rede de Sustentabilidade, deputada Joênia? Boa noite, senhor presidente. A rede vai orientar sim a emenda, sim ao destaque. Presidente João Roma. Sim. Deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária. Presidente João Roma, com satisfação queria cumprimentar a Vossa Excelência que dirige os trabalhos, registrar aqui o nosso voto, apesar de não estar registrado no painel do texto, eu estava num momento de uma reunião, mas já votei o primeiro destaque, e quero aqui cumprimentar o nosso relator, deputado Laércio Oliveira, pelo trabalho que foi feito, o Domingos Sávio, todos os amigos, o Cristino Áureo, que também participou desse trabalho, e cumprimentar o Brasil, que avança numa matéria importante, que vai fortalecer o desenvolvimento e a integração, e a possibilidade que a gente passe para um novo patamar em gasoduto no nosso país, né? Nós temos um país continental com uma malha muito pequena, e esse tema vai favorecer sobremaneira o país, a nossa indústria e o nosso desenvolvimento. Por isso, nós encaminhamos também o voto não, senhor presidente. Obrigado, deputado Aguinaldo Ribeiro. Como vota a maioria? Encaminhamos não, presidente. Como vota a minoria? Presidente João Roma, senhoras deputadas, senhores deputados, a bem da verdade, nos anos 90, no governo do PSDB, houve uma tentativa de privatização da Petrobras e transformação em Petrobras. Ali foi quebrado o monopólio estatal do petróleo. Posteriormente, no governo do presidente Lula, as pesquisas que não foram feitas durante o governo do PSDB levaram à descoberta do pré-sal e à criação do regime de partilha, da Petrobras como operadora única e do Fundo Social do Pré-Sal, destinando, digamos assim, seu lucro líquido para a educação e para a saúde. É isso que projetos apresentados pelo PSDB e aqui no plenário hoje, defendida a proibição de quem produz, transportar, armazenar e distribuir, que é o que a Petrobras faz, é defendido como se fosse modernização. Isso é um ataque à soberania nacional. A minoria orienta sim. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Afonso Florencio. Como vota a oposição? Senhor presidente, a oposição, evidentemente, de forma consensual, vai votar sim a favor do destaque, de antemão lamentando que, muito provavelmente, o plenário vai rejeitar
esse destaque supressivo, né? Você tirar a possibilidade da Petrobras, ela cada vez mais investir em gasodutos, né? Que ela possa participar ativamente da cadeia de exploração. Então você está praticando uma espécie de desverticalização, vem na contramão do que as grandes empresas estatais, como a Statoil na Noruega, vem sendo incentivada pelo governo norueguês. Lamentavelmente aqui estão querendo esvaziar a Petrobras e para nós, evidentemente, é muito claro, esvazia a empresa-mãe, esvazia a possibilidade da Petrobras cada vez mais crescer e, consequentemente, vai ser, daqui a pouco, ser vendida por um preço vil, né? Mas nós estaremos na resistência. A Petrobras é da década de 50, a Petrobras é do governo Getúlio Vargas, a Petrobras é do povo brasileiro. Nesse destaque, a oposição orienta sim. Obrigado, deputado André Figueiredo. Como vota o governo? Presidente, o governo gostaria de parabenizar os envolvidos nesse projeto, o deputado Laércio, que é o relator daqui, o deputado Silas Câmara, que foi o relator na CME, todos os membros da Comissão de Minas e Energia, todas as pessoas que participaram direto ou indiretamente da aprovação desse PL, agradecer ao senhor, agradecer o presidente dessa casa e todos os deputados que fizeram parte aqui dessa votação. O governo orienta não a esse requerimento. Muito obrigado, deputada. Votar, eu abaixo aqui. João, mais um minuto. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitada a emenda. Obrigado pela concessão, deputado Zaratini. Destaque de bancada número 5. Requer, nos termos do artigo 161, inciso 2º e parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para a votação da emenda de plenário de número 11. Bloco do PL. Para encaminhar o requerimento, autor do destaque, deputada Clarissa Garotinho. Deputada Clarissa Garotinho, o seu microfone não está habilitado. Está me ouvindo, presidente? Agora sim, ouvindo claro. Com a palavra, a deputada Clarissa Garotinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto que nós aprovamos é muito importante. A lei do gás vai ajudar a destravar, né, muita coisa no Brasil, mas a minha emenda ela pretende discutir a questão da reinjeção de gás. Os dados mostram que hoje cerca de 1/3 de todo o gás produzido ele é reinjetado. E a gente entende que hoje ele é reinjetado porque não tínhamos como fazer o escoamento dessa produção. Quando o gás é reinjetado, ele deixa de gerar recursos, né? Recursos de royalties, recursos de participações especiais. Aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, na CPI da crise fiscal, fez um levantamento que o Estado do Rio de Janeiro, monetizando esses valores, estaria perdendo, com a reinjeção do gás, cerca de 2,8 bilhões nos últimos 5 anos. Então, a gente entende que reduzir um pouco essa reinjeção de gás, e a gente estabelece aí um percentual de 15%, iniciando isso daqui a 5 anos, a partir de 2026, é muito importante para melhorar a nossa arrecadação, já que o projeto, né, o objetivo dele é destravar, facilitar, né, novos gasodutos. O objetivo do projeto justamente é permitir um melhor escoamento da produção. Então a gente entende também que a reinjeção de gás, a gente vai conseguir fazer uma redução. Existem outras estratégias, né, que podem ser adotadas. Então, nós entendemos que isso é importante para gerar receitas, não só para o Rio de Janeiro, mas também para o estado de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, tantos outros estados, né, que são produtores. Então, o objetivo é reduzir de cerca de 30% para 15% daqui a 5 anos a reinjeção de gás na produção. Muito obrigada, senhor presidente. Por isso eu peço o apoiamento a essa emenda.
Muito obrigado, deputada Clarissa Garotinho. Em votação. Não, orientação. Como voto PT. Senhor presidente, a deputada Clarice Garotinho tem toda a razão em apresentar esse destaque, até porque agora acabou de sair uma matéria aqui dizendo que foi aprovado o projeto, né, que vai garantir 43 bilhões de investimentos e reindustrializar o país. Olha só, é miraculoso esse projeto. 43, não é 40 nem 45, é 43 bilhões, certo? Mas tem aqui, diz aqui na matéria, que com essa aprovação, né, permite que grandes consumidores comprar gás dos fornecedores, que oferecem melhores preços. Ou seja, o objetivo aqui é a importação de gás, deputada Clarice Garotinho, e não a utilização do gás do pré-sal com consequente produção de royalties para os estados, inclusive o estado do Rio de Janeiro e os municípios. Então, esse projeto aqui não é nenhum avanço, vai só permitir a importação. E digo mais, se nós estamos seguindo os preços internacionais, aqui vai ser os preços internacionais do gás. Não vai ser essa redução que tanto se fala. Então, o PT vota sim ao destaque. Obrigado, deputado Zaratini. Como voto PSL? Como vota o PL? Senhor presidente, eu fico ouvindo atentamente aí a oposição falar. Parece que eles salvaram a Petrobras. A Petrobras só se salvou porque o combustível no Brasil sempre foi muito caro. E aí houve desvio de toda a ordem. Se fosse por eles, a Petrobras estava fechada hoje. Nós precisamos salvar a Petrobras. E uma das salvações da Petrobras é nós criarmos uma política nova para o gás. E é isso que nós estamos fazendo. Só para esclarecer, essa emenda não é do PL, é do Bloco, mas é da deputada Clarissa, temos o maior respeito por ela. Só para esclarecer que não é do PL, e o PL vota não a essa emenda, senhor presidente. Obrigado, deputado Giovanni. Como vota o PP? Senhor presidente. PSL, presidente, pela hora. Pois não, deputado Felício, PSL. Vamos de não novamente. O PT destruiu a Petrobras e agora está querendo reinventar a roda. Vamos embora, vamos fechar. Obrigado. Obrigado. Deputado Laércio, pelo PP. Senhor presidente, a reinjeção de gás que acontece hoje nos blocos e nas bacias é tão somente pela grande produção de gás do pré-sal. Como nós não temos infraestrutura, porque um projeto, a lei era regida por uma lei, a Lei 11.909 de 2009, e de lá para cá não foi feito investimentos nenhum no país, e com o aumento da produção do pré-sal, acompanhem o raciocínio, senhores colegas deputadas e deputados, que tem uma certa lógica. Então, a produção do petróleo no Brasil cresceu bastante com o pré-sal. Junto com o petróleo que se extrai, vem exatamente o gás, mas o produtor não enxerga infraestrutura para escoar esse gás. Escoa o petróleo, que é o que interessa a ele como produtor, e reinjeta o gás. Então, a gente não pode, infelizmente, acompanhar a emenda, o destaque, aliás, e a gente quer orientar não, porque acolher esse destaque pode inviabilizar a produção de petróleo e gás em campos cujas características técnicas exijam a enrijecção ou a queima do gás. Os poços são diferentes, de tamanho diferente, de dimensões diferentes, e a calibragem da reinjeção, que é importante para o poço continuar produzindo bastante, precisa ser medida de acordo com a extensão
desse poço de petróleo. Para dar fluxo à vazão, regular a sua pressão e poder, dessa forma, ter uma melhor eficiência do campo. Exatamente. Que A está palavra sendo explorado. mágica é pressão. Obrigado, deputado Laércio. Como vota o PSDB? Republicanos vota não, PSD vota não, PSDB deputado vota... Júlio César. PSDB vota não, presidente. Democratas vota não. Obrigado, deputado líder Efraim. Solidariedade vota não, presidente. Como vota o PSB? PSB também é não. O MDB também já foi registrado voto não pelo presidente deputado Baleia Rossi. Maioria vota não, senhor presidente. Maioria não. Como vota o PDT? Senhor presidente, os números são monstruosos. 43 bilhões, o Zaratini falou agora, o deputado Zaratini, 43 bilhões de investimento, 4 milhões de novos empregos, foi falado hoje, né, nessa sessão. O governo já, certa feita, disse que ia baixar o preço do gás em 50%. Eu vou requisitar, senhor presidente, a memória de cálculo desses números. Obrigado, deputado Leandro. A minoria libera, presidente. Minoria libera. Como vota o PROS? Senhor presidente. Como vota o PTB? PTB não ao destaque, presidente. Obrigado, deputado Pedro Lucas. Como vota o Podemos? Podemos vota não, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Posição Leandro. libera, presidente. Ele falou. Obrigado. Como vota o Cidadania? Presidente João Roma, o senhor e o deputado Laércio deram um show aí de conhecimento técnico, reinjeção, condições de pressão, eficiência, maior produtividade. E eu agrego uma saudação à deputada Clarissa Garotinho, que, como todos nós, não gosta de ver uma reinjeção descriteriosa, quer limitá-la. Há problemas técnicos e há, por outro lado, deputada Clarissa, todo um desempenho que nós precisamos buscar. Por isso que esse projeto, quando flexibiliza o uso de gasodutos, institui autorização, aumenta a concorrência, terá oportunidade de utilização deste gás que tem sido rejeitado. Não a emenda, preservando o interesse positivo de utilizar bem esse gás que nós temos. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Como sempre, seus comentários enriquecendo qualquer debate nessa casa. Como vota o PSOL? Deputada Sâmia. Presidente, enquanto isso, se Vossa Excelência me permitir orientar... Pois não, deputado PSB. Molon. Muito obrigado, presidente. Por questões ambientais, nós vamos orientar não essa emenda. Nossa preocupação é o impacto ambiental do que se propõe. Por essa razão, o PSB vota não, presidente. Obrigado, deputado Molon. Como vota o PSC? Como voto Avante? Como vota o Novo? Presidente, o Novo orienta não, a gente entende, como disse o Arnaldo, como disse todo mundo aqui que entende bem dessa matéria, que a nossa intenção não é reinjetar mais gás. Pelo contrário, mas a lógica não é tão simples, colocando na lei, a gente vai, como disse o relator, né, inviabilizar muitos campos, muitas produções, então com isso a gente orienta não, mesmo que ideologicamente a gente concorde que ninguém quer que a reinjeção de gás aconteça em grande escala, mas infelizmente é o que viabiliza em alguns casos. Muito obrigado, líder. Como vota o Patriota? Patriota é não, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fred. Como vota o PV?
Presidente, o Partido Verde vai encaminhar o voto sim ao destaque por acreditar que é benéfico tanto do ponto de vista econômico, exigindo maior aproveitamento do gás, como do ponto de vista ambiental, diminuindo a queima e a emissão de carbono que vem como consequência. Portanto, é sim ao destaque. Obrigado, deputado Henrico. Como vota a Rede Sustentabilidade? A rede orienta não, senhor presidente. Obrigado, deputado Joênia. Como vota o governo? Presidente, o governo gostaria de destacar que esse texto foi debatido por anos, de forma transparente, encontra-se maduro para ser votado, representa o máximo de consenso possível entre os agentes desse setor e está perfeitamente alinhado ao que há de melhor e mais moderno em termos de política para o setor, já inclusive atestado pela Agência Internacional de Energia. O governo também gostaria de agradecer o apoio popular que tem recebido nas redes sociais. Hoje, inclusive, a hashtag PL do Gás Original ficou em primeiro lugar durante várias horas e orienta não para esse destaque. Muito obrigado, deputada Carla Zambesi. O pessoal vai orientar não ao destaque, presidente. Muito obrigado, deputada Sâmia. Senhor presidente. Pois não, deputado Daniel Almeida. O PCdoB orienta sim a esse destaque e penso que é oportuno, é uma ação para que se providencie diminuir os desperdícios que são verificados hoje com a reinjeção e a queima desses gases. Por que não adotar uma política de aproveitamento? Então, é uma medida extremamente necessária, útil, e alguns falaram sobre isso, que haverá, com essa lei do gás, possibilidade de maior aproveitamento. Todas as políticas na área de petróleo, elas são programadas com ações de médio e longo prazo. Portanto, é correto que se adeque à situação de hoje, pensando no futuro, um aproveitamento melhor para o futuro. Não é por razões técnicas que vamos deixar de adotar essas providências agora. Por isso, encaminhamos o voto sim ao destaque. Muito obrigado, deputado Daniel Almeida. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitada a emenda. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada a matéria vai ao Senado Federal. Com a palavra, o deputado Laércio. Presidente, se for possível ainda usar o tempo de líder antes de acabar, agradeço. Senhor presidente João Roma, eu quero, nesse momento, dizer da minha felicidade. É um momento muito feliz, depois de 60 dias de trabalho, poder trazer para o plenário, depois de um amplo debate com todos os atores do gás, trazer um assunto que eu sei que vai promover o desenvolvimento do país. E eu vim anotando, durante a participação de todos, os argumentos que eu tinha aqui para apresentar, contrários a um entendimento equivocado de vários dos meus colegas aqui. Mas eu acho que não é mais hora de falar sobre isso, porque o que foi produzido na Comissão de Minas e Energia reflete exatamente aquilo que é necessário para o país, aquilo que foi possível construir, e a partir daqui, e se certamente o Senado entenderá exatamente da mesma forma que nós entendemos aqui na Câmara, o Brasil vai ter a oportunidade de voltar a desenvolver esse setor que está há 10 anos atrasado. Mas, presidente João Roma, é preciso reconhecer que tudo isso só foi possível graças à somação de forças de muita gente. Eu queria começar exatamente pelo presidente desta casa, presidente Rodrigo Maia, que confiou a mim a relatoria,
quando nós começamos a conversar sobre a necessidade da gente trazer esse projeto diretamente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde eu fui escolhido relator, trazer direto para o plenário e fazer as relatorias aqui, porque a gente entendia que isso era importante porque o Brasil estava precisando. Isso aconteceu mais ou menos no final do ano passado e o presidente entendeu esse momento e a gente conseguiu construir essa ideia que foi reforçada pela pessoa de um deputado muito especial, dentre todos os outros que se somaram aqui, que foi o deputado Paulo Ganimi, que fez um requerimento de urgência, coletou as assinaturas e o resultado da votação foi aquele que vocês assistiram aqui. Na presença do deputado Paulo Ganimi, eu quero agradecer a ele, não só por esse gesto, por acreditar que era possível, mas principalmente pela somação de forças, juntamente com outros colegas aqui, que foram importantíssimos e que eu faço questão de citar aqui, presidente, com sua autorização, o nome deles. O deputado Silas Câmara, que foi o grande arquiteto do relatório, e eu respeitei, e numa conversa com ele, eu disse: presidente, eu faço parte da Comissão de Minas e Energia, e eu quero respeitar aquilo que nós construímos lá. E ao deputado Silas Câmara, os meus agradecimentos também. Deputado Domingos Sávio, guerreiro, batalhador, membro da Frente Parlamentar, juntamente com Cristino Áureo, outro lutador também, sempre disponível para contribuir. E a Vossa Excelência, deputado João Roma, queria que o senhor olhasse para aqui, porque eu tenho que fazer um agradecimento muito especial. Não tinha sábado, não tinha domingo, sempre que você entendia alguns ajustes necessários na condução do processo, Vossa Excelência entrava em contato comigo, foi em Sergipe prestigiar juntamente com o presidente Bolsonaro a inauguração da térmica e sempre se mostrou disponível para contribuir. Então, eu tenho um preito de gratidão também a Vossa Excelência por esse esforço e essa contribuição. Ao vice-líder do governo, deputado Evair de Mello, capixaba querido, de todos os momentos que esteve presente conosco na luta. E deixei ao final o nome dela porque ela representou a movimentação que aconteceu no Brasil inteiro, que colocou a hashtag em primeiro lugar durante muitos dias, que é a deputada Carla Zambelli, essa mulher guerreira, querida, que lutou tanto para que isso acontecesse, vice-líder do governo também. Então, presidente, eu queria finalizar as minhas palavras dizendo que, mais uma vez, eu cumpri o meu papel e o meu dever enquanto parlamentar, honrando os votos que recebi, mas, acima de tudo, tendo o reconhecimento de todos os meus colegas, aqueles que eu tive a oportunidade de receber no gabinete ou aqueles que me convidaram para conversar nas suas bancadas, levando a verdade, levando aquilo que eu acreditava, como eu acredito nesse novo marco do gás. Tudo isso só foi possível graças à contribuição de todos esses colegas, mas de dois assessores muito especiais que tiveram comigo em todos os momentos, que é exatamente o Dr. Marcelo Menezes, que veio do meu estado de Sergipe todas as vezes comigo me ajudar, e também o consultor desta casa, Francisco. Eu costumo sempre brindar os importantes momentos da minha vida, reconhecendo na pessoa de Deus, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, a minha eterna gratidão. Então, por tudo isso, que Deus seja sempre louvado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Laércio. Um orgulho ser seu colega e também ter participado de toda essa jornada, ao lado do nosso deputado Silas Câmara também, que fez um belíssimo trabalho lá na Comissão de Minas e Energia. Medida provisória número 962 de 2020. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 172 de 2020, do Congresso Nacional, que encaminha, nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 962 de 2020,
que abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e das Relações Exteriores, no valor de 418 milhões e 800 mil reais para os fins que especifica. À medida, não foram oferecidas emendas. Discussão em turno único da medida provisória número 962 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e das Relações Exteriores, no valor de 418 milhões e 800 mil reais para os fins que especifica, pendente de parecer da comissão mista. Para oferecer parecer à medida provisória pela comissão mista, concedo a palavra à deputada professora Dorinha Seabra Rezende. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Peço licença para ir direto ao voto. A medida provisória ela é extremamente importante para nós, principalmente pelo aporte financeiro à ciência e tecnologia. Agradeço ao presidente Rodrigo Maia de ter acolhido, né, a importância dessa votação da medida provisória, porque ela abrange a instalação de várias estruturas ligadas à internet, postos de pesquisa e de inovação ligados ao combate à pandemia, aos institutos de pesquisa brasileiros, à Fiocruz, ações importantes na área da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, peço licença para ir direto ao voto. O artigo 2... Por favor, deputada, siga direto ao voto. Obrigado. O artigo 2º, parágrafo 6º da Resolução número 1, de 2002, do Congresso Nacional, que dispõe sobre a apreciação pelo Congresso Nacional das medidas provisórias, a que se refere ao artigo 62 da Constituição Federal, estabelece que compete à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, o exame e a emissão de parecer à medida provisória que abre crédito extraordinário, conforme os artigos 62 e 167 do parágrafo 3º da Constituição Federal. No entanto, consoante o parágrafo único do artigo 2º do ato das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, número 1 de 2020, foi disposto que, enquanto durar a emergência de saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, as medidas provisórias serão instruídas perante o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer em substituição à comissão mista por parlamentar de cada uma das casas. Dos pressupostos constitucionais, artigo 62 da Constituição Federal, que estabelece que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. O artigo 167, parágrafo 3º, prevê que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Portanto, as medidas provisórias devem atender os pressupostos de relevância, urgência e imprevisibilidade. Quanto à exposição de motivos, esclarece que, abre aspas, a urgência decorre da necessidade de viabilizar prontamente o retorno ao país dos cidadãos brasileiros retidos no exterior em função do cancelamento de voos, o fechamento de fronteiras, assim como as ações de assistência humanitária internacional e o rápido desenvolvimento de soluções inovadoras e de baixo custo para os kits de diagnósticos, novos projetos de respiradores mecânicos e pesquisa, desenvolvimento de vacinas, tais como a resposta tempestiva do poder público à pandemia. A relevância, por sua vez, deve-se à situação de pandemia que representa o alto risco à saúde pública, dado o elevado potencial de contágio e o risco de morte, haja vista a experiência dos países onde a disseminação atingiu o estágio mais avançado. A imprevisibilidade decorre da impossibilidade de antever, para o presente exercício financeiro, a necessidade de recursos para o enfrentamento da atual situação de emergência,
já que o novo coronavírus foi descoberto no final de 2019 na China e o primeiro caso registrado no Brasil ocorre em fevereiro de 2020. Dessa forma, não havia condição de se determinar o aparecimento, a gravidade do surto e a situação de alastramento da doença pelo mundo. Pelas razões apresentadas na exposição de motivos que acompanhou a medida provisória em exame, posicionamos-nos por considerar atendidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade referentes à relevância, à urgência e à imprevisibilidade, prescritos no artigo 62 e 167 do parágrafo 3º da Constituição. Da compatibilidade da adequação financeira e orçamentária. A Resolução número 1 de 2002 estabelece em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que o exame de compatibilidade orçamentária e financeira das medidas provisórias, abre aspas, abrange a análise da repercussão sobre a receita ou despesa pública da União, da implicação quanto ao atendimento de normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. A medida provisória em análise está em consonância com o novo regime fiscal estabelecido pela Emenda Constitucional número 95, de 2016. Embora a medida promova o aumento em despesas primárias, os créditos extraordinários não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos pelo teto de gastos, no termo do artigo 107, parágrafo 6º, inciso 2, do ato das disposições constitucionais transitórias. No que se refere à origem de recursos que financiarão as despesas previstas na medida provisória, a Constituição Federal, conforme se depreende no disposto do inciso 5º e do artigo 167, não exige a indicação dessa origem, quando da abertura do crédito extraordinário. Todavia, ainda que albergado pela dispensa constitucional de indicação da fonte, na Constituição Federal, artigo 167, quadro anexo da emenda 175, aponta como origem dos recursos o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da União, no exercício de 2019, relativo aos recursos de concessões e permissões. No tocante ao impacto nas metas fiscais imposto pela medida provisória, com a pandemia do Covid-19, foi declarado estado de calamidade pública, consubstanciado no decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Tal decreto tem como resultado prático, conforme prevê a Lei Complementar número 101 de 2000, a promoção e a flexibilização de regras fiscais na forma da dispensa do atingimento de metas fiscais, da dispensa da limitação de empenho, da suspensão de prazos e as disposições previstas na Lei Complementar número 101 relacionadas à despesa com pessoal e dívida ativa. Por fim, e não menos relevante, como a recente promulgação da Emenda Constitucional número 106, de 7 de maio de 2020, foi conferido status constitucional à flexibilização das regras fiscais, segundo a Emenda Constitucional, às proposições legislativas e aos atos do Poder Executivo, com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade, suas consequências sociais e econômicas, que não impliquem, desde que não impliquem em despesas permanentes, em observação às limitações legais quanto à sua criação, expansão, concessão ou ampliação de incentivo, benefício de natureza tributária no qual decorra uma renúncia fiscal. Assim sendo, está afastado a análise quanto à adequação e à compatibilidade da medida provisória em relação às limitações legais que regem a matéria, tendo em vista o que dispõe no Decreto-Lei número 6 de 2020 e na Emenda Constitucional número 106 de 2020. Quanto ao mérito, a medida provisória 962 de 2020 é dotada de justificativas de relevância e urgência e imprevisibilidade condizentes com a programação orçamentária que a contempla. Assim sendo, restou comprovada a necessidade do crédito extraordinário. Emendas. De acordo com o artigo 111 da Resolução número 1 do Congresso Nacional de 2006, as medidas provisórias de crédito extraordinário somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação orçamentária total ou parcialmente. Encerrado o prazo regimental, a medida provisória 962 de 2020, não foram apresentadas emendas.
Conclusão: diante das razões expostas, o nosso voto é no sentido que a medida provisória 962 de 2020 atende os pressupostos constitucionais e devem orientar sua adoção, e no mérito somos por sua aprovação nos termos propostos pelo Poder Executivo. Senhor presidente, a medida provisória e o relatório, eles respeitam a medida original, com fortalecimento na área do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério das Relações Exteriores, cuidando dos brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade e precisam retornar ao país. Então, esse é o nosso voto. Muito obrigado, deputada Norinha. Como há acordo em relação à matéria, eu vou encerrar a discussão e vamos votar rapidamente os pressupostos. No mérito, eu concederei a palavra aos líderes para a orientação das bancadas. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o parecer da comissão mista, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Para encaminhar o parecer, não havendo oradores inscritos, posso colocar sim para todos os partidos? PSL sim. Obrigado. PSDB sim, presidente. Muito obrigado. PL sim também. PSB sim também, presidente. Eu peço apenas para justificar o voto do deputado Bira do Pindaré, que na última matéria, por 2 vezes, não conseguiu votar por problemas de conexão. PSB vota sim. Perfeitamente, deputado Molon. Minoria sim, presidente. Presidente, só para conseguir... Alguma objeção ao voto sim de alguma bancada? O PDT, presidente, o PDT só quer consignar que vota... Está me ouvindo, presidente? Estou lhe ouvindo, pode falar. O PDT quer consignar que vota sim, presidente, e só para dizer assim que quando as medidas são boas, as propostas são importantes, a oposição está junto, presidente. É a nossa contribuição e a nossa posição e a nossa postura. Somos a favor da medida provisória porque ela é importante nessa hora. Muito obrigado, deputado Pompeu. Senhor presidente João Roma. Pois não, presidente Arlindo. Bancada do PT vota favorável, mas queremos registrar que essa medida provisória vence daqui 2 dias e a sua execução ainda falta 18%. Então, que o governo aproveite o que o Congresso está fazendo e combata principalmente a pandemia. Muito obrigado. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a medida provisória de número 962 de 2020, ressalvados os destaques. Não há destaques. Orientação de bancada. Como voto PT. Senhor presidente. Pois não, presidente. O PT vota favorável. Eu quero também, agora de outra forma, registrar o acompanhamento que o Tribunal de Contas da União tem feito frente ao que é aplicado pelo governo federal nas suas várias áreas, mas no dia 13, o que o Tribunal de Contas detectou, que de 286 bilhões e 500 milhões, até o dia 31 de julho, o governo destinou apenas 22 bilhões para combater a pandemia da Covid-19, ou seja, menos de 8%. É claro que essa medida provisória, ela é mais ampla. A própria relatora, a deputada Dorinha, que em cumprimento, registrou que ela serve também para o Ministério de Relações Exteriores. Agora, se não houver agilidade, o governo não cumpre com aquilo que nós queremos que ele cumpra. Portanto, somos favoráveis. Porque eu já liguei para o cara lá, o cara já me cobrou. Deputada Cássio Favacho, seu microfone está aberto. Obrigado. Posso colocar sim para todos? Alguma objeção? Pode colocar, presidente. Sim para todos. Muito obrigado. PL vota sim, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, a medida... Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Está aprovada a medida provisória número 962 de 2020.
Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Não. É bem devagar aqui. Deputado Aguinaldo Ribeiro, o seu microfone está aberto. Deputado Domingos Sávio, o seu microfone também está aberto. Projeto. Desculpa, presidente. Ok, só para alertar os colegas. Só para alertar, para evitar qualquer constrangimento. Medida provisória número 963 de 2020. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 175 de 2020 do Congresso Nacional, que encaminha, nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 963 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor de operações oficiais de crédito no valor de 5 bilhões de reais, para o fim que especifica. À medida, foram oferecidas 2 emendas. Discussão em turno único da medida provisória número 963 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor de operações oficiais de crédito no valor de 5 bilhões, para o fim que especifica, pendente de parecer da comissão mista. Para oferecer parecer a medida provisória e as emendas de números 1 e 2, apresentadas conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020. Concedo a palavra ao deputado Vermelho. Senhor presidente, senhores deputados, muita alegria, vou direto ao voto dos pressupostos constitucionais. Pelas razões apresentadas na exposição de motivos que acompanhou a medida provisória em exame, consideramos atendidos os pressupostos constitucionais. A admissibilidade referente à relevância, à urgência e à imprevisibilidade prescrito nos artigos 62 e 167, parágrafo 3º da nossa Constituição, da compatibilidade e adequação financeira orçamentária. A medida provisória está em consonância com o novo regime fiscal estabelecido pela emenda constitucional número 95 de 2016, uma vez que a medida promove aumento de despesa financeira que não se inclui nos limites determinados pelo teto de gastos, nos termos do artigo 107 a 114 do ato das disposições constitucionais transitórias. No que se refere à origem dos recursos que financiarão as despesas previstas na referida medida provisória, a Constituição Federal, conforme se desprende do disposto do artigo 5º, o artigo 167, não exige a indicação dessa origem quando da abertura de crédito extraordinário. Todavia, ainda que abrangida pela dispensa constitucional de indicação da fonte, quadro anexo à exposição de motivos número 174 de 2020, aponta como origem dos recursos o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da União no exercício de 2019, relativo a recursos de concessões e permissões. No tocante à adequação da compatibilidade orçamentária e financeira, cumpre observar também que, com a pandemia do Covid-19, foi declarado estado de calamidade pública, como instanciado no decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020, por esta Casa, e a emenda constitucional número 106, promulgada em 7 de maio de 2020. Estabeleceu em seus artigos 1º e 3º que as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo, com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, desde que não impliquem despesas permanentes, foram dispensadas da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa e a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita. Tal dispensa limite-se ao período de vigência do estado de calamidade pública nacional reconhecida pelo Congresso Nacional. A partir da análise da medida provisória 963/2020,
No tocante a seus aspectos financeiros e orçamentários, não foram encontrados elementos que apontassem inadequação ou incompatibilidade da proposição com respeito aos dispositivos constitucionais e aos preceitos legais pertinentes. Do mérito, a medida provisória 963/2020 é dotada de justificativas de relevância, urgência e impossibilidade contingente com a programação orçamentária que a contempla, restando comprovada a necessidade de crédito extraordinário. Assim, quanto ao mérito da proposição em exame, posicionamos favoravelmente a sua aprovação. Das emendas. Encerrado o prazo regimental, a medida provisória 963 de 2020, foram apresentadas 2 emendas. A emenda número 1 interna determina que as despesas que as empresas beneficiárias do recurso de crédito extraordinário em análise deverão se comprometer em manter os empregos dos seus quadros funcionais por no mínimo 6 meses, contados da edição da MP. Emenda número 2 propõe que durante e até 2 meses após o fim do estado de emergência em saúde, de que trata a Lei 13.979 de 2020, os guias de turismo regularmente cadastrados no Cadastur do Ministério do Turismo farão jus ao benefício mensal de R$ 1.045. Eu faço uma parte aqui, presidente, com a permissão, para respeitar a emenda do deputado paranaense Enio Verri. Tive a oportunidade de conversar com ele hoje, que esta emenda será motivo, razão e legalidade da aceitação dentro do PLN 3067. E também da emenda da nossa colega Jandira Fornali, que também terá a oportunidade por tratar de matéria específica financeira. Após análise das referidas emendas, verificamos a inadmissibilidade das emendas 1 e 2, por conterem matéria estranha à autorização de despesa, contrariando o que determina o artigo 40 da Lei 4.320, de março de 64, que define os créditos adicionais, aí incluído o extraordinário, como sendo autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas da Lei de Orçamento. Adicionalmente às citadas emendas 1 e 2, encontro óbice no princípio da exclusividade orçamentária, positivada no artigo 165, parágrafo 8º da nossa Constituição, segundo a qual a lei orçamentária e, por extensão, os créditos adicionais que a modificam não devem conter dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa, ressalvado exclusivamente a autorização para a abertura dos créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Diante de todo o exposto, opinamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância, urgência e imprescritibilidade da medida provisória 963 de 2020, por sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, por sua compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, e pela inadmissibilidade das emendas 1 e 2 no mérito, por sua aprovação na forma editada pelo Poder Executivo. Seria o relator. Em tempo, presidente, gostaria de dizer que hoje ainda o turismo nacional está de parabéns. Tivemos uma grande audiência virtual com o G20 e lá pudemos tratar em nome desta casa este grande benefício que a medida provisória 963 trará a todo o trade, a todo o G20, enfim, a todo o segmento do turismo do Brasil. Parabéns a eles, porque é um setor muito prejudicado, talvez o último setor a se recuperar diante da pandemia que estamos vivendo. E nós estamos aqui, deputados e deputadas, com a responsabilidade de apoiar e estender a mão a todo o segmento produtivo. Não poderíamos deixar de fazer justiça através dessa medida provisória que vem do governo federal, atendendo com esses 5 bilhões de reais, ou suficientemente, não sei avaliar isso, mas todo o segmento que precisa dessa recuperação e estar preparado para a retomada. Agradecer a oportunidade ao presidente Maia por essa condição de estar aqui relator, agradecer ao meu partido e a todos vocês um forte abraço. Viva o turismo, viva a Foz do Iguaçu, viva o Brasil, viva o Paraná. Obrigado. Muito obrigado, deputado Vermelho, parabenizando Vossa Excelência pelo trabalho, pelo esmero, pela diligência com que o senhor proferiu a sua missão e proceder da forma como foi a votação anterior. E vamos declarar encerrada a discussão e seguimos direto à votação dos pressupostos. Em votação, o parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária,
nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Para encaminhar o parecer, não há oradores inscritos. Orientação de bancada. Proponho consultar os líderes. Consulto se posso colocar... Todo mundo sim, presidente. Todo mundo sim, obrigado. Pode senhor. colocar tudo sim, senhor presidente. Qualquer ressalva, por favor, me informem. Presidente, deputado Pompeu de Matos, presidente. Pois não, eu queria só fazer uma ressalva. Eu queria só fazer uma ressalva, me permite, Perfeitamente, presidente? deputado. Dizer que nós vamos aprovar um recurso de 5 bilhões para o turismo, para socorrer as empresas, os empresários, os empreendedores daquele setor mais sofrido. Porque, veja bem, a indústria perdeu de 15% a 20%, talvez chegue a 30%. O comércio, mais de 30%, conforme o caso, 40%, 50%. O serviço foi de 70% a 80%, mas no setor de serviço, o turismo, especificamente, perdeu 80%, 90%, são os que mais estão sofrendo, presidente. E aí, eu quero dizer que vamos disponibilizar esse dinheiro, sim, mas só lamentar, e esse é o registro, de que até agora, 6 meses de governo, o Ministério do Turismo só aplicou do seu orçamento pouco mais de 15%, presidente. 800 milhões. Sendo que desses 800 milhões pagou pouco mais de 400 milhões, ou seja, pouco mais de 8%. Então, veja bem, tem dinheiro para gastar e não estão gastando, vão ganhar mais dinheiro. Gastem esse dinheiro para socorrer as empresas de turismo, os empresários. É isso que nós queremos, eu queria deixar esse registro. Vão ter mais dinheiro, mas coloquem o dinheiro, faça chegar na ponta, para que o turismo reaja, respire. Nós precisamos dar vida ao turismo no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, para o nosso Rio Grande também, para o Brasil inteiro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Pompeu de Matos. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, o parecer da comissão mista, na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Não há oradores inscritos. Consulto se posso colocar sim para todas as orientações partidárias. Quem tiver ressalva, por gentileza, se manifeste. Sim para todos. Ele pode colocar sim, senhor presidente. Obrigado, João. PDT concorda também, presidente. Obrigado, deputado Mauro. PDT concorda também, presidente. Pode colocar sim. Obrigado a todos. O PT SDB sim. Obrigado. Presidente Quinaglia, algum comentário? Minoria, sim, presidente. Obrigado, deputado Afonso Florencio. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória número 963 de 2020. Orientação de bancada. Posso colocar sim para todos? Positivo, presidente. Pode, presidente. Caso haja alguma ressalva, por favor, se manifestem. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Está aprovada a medida provisória número 963 de 2020. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Parabéns, presidente. Parabéns, Vermelho. Parabéns ao turismo. Parabéns. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Informo que está convocada a sessão deliberativa extraordinária com data, horário e ordem do dia a serem divulgados oportunamente. Está encerrada a sessão.